A história começa com nosso protagonista, Shizuki Case, que dá uma espiada na sala de aula onde estavam algumas garotas. Entre elas, uma em particular chamava a atenção do nosso prota. As amigas dela comentavam que notavam que, de vez em quando, ela falava com ele e perguntavam se ela não sentia nojo de fazer isso. Ao perceber a presença de Case na entrada, ela responde que sim, que sentia muito nojo, acrescentando que ser gentil com quem está abaixo de você pode te tornar popular. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Essas palavras destroem Case, que estava ali, presenciando os horrores escondidos por trás da beleza feminina e, ao mesmo tempo, se dando conta de seu baixo status social. Algum tempo depois, nosso protagonista aparece completamente diferente. Um colega de classe se aproxima para convidá-lo para a cafeteria, mas Case diz para ele ir na frente, porque precisava terminar de copiar algo, já que estava sentado bem longe do quadro e não enxergava direito. O colega vai primeiro, prometendo guardar um lugar para ele. Missão cumprida, pensa Case consigo mesmo. É que ele tinha escalado a pirâmide social. Ele conta que usou aquelas palavras cruéis que ouviu naquele dia como motivação. Decidiu que faria sua estreia no ensino médio e, para isso, trabalhou muito em si mesmo, eliminando as imperfeições que tinha. Agora, com apenas uma semana na escola, ele conseguiu se juntar ao grupo dos normais, garantindo um status mediano, algo que sempre sonhou. Ele considera isso um sucesso, especialmente porque, na sua antiga escola, ele estava no fundo da hierarquia social. Não era exagero dizer que isso era uma vitória total. Além disso, ele escolheu um colégio modesto e prestigiado, onde ninguém conhecia seu passado sombrio. Quer dizer, ninguém exceto ela. A garota em questão era Shizuka Kusunoki, que, para azar de Case, veio da mesma escola anterior que ele. Agora, nesse novo colégio, corria o boato de que assim que ela chegou, foi considerada a garota mais bonita da turma. Diziam que várias pessoas já tinham se declarado para ela e até se perguntavam se ela não era algum tipo de modelo. Esses eram os rumores que circulavam pela escola. Case não tinha uma relação direta com ela, mas, diferente dos outros alunos, ele sabia exatamente que tipo de pessoa ela era. O motivo? Simples. Na antiga escola, ela era como ele, triste e solitária. Apesar de serem de turmas diferentes, eles se encontravam na biblioteca com frequência. Dá pra dizer que eram algo como conhecidos. Mas o que Case nunca imaginou era que ela faria sua estreia na mesma escola que ele. E pior, que essa estreia seria um sucesso estrondoso. Na cabeça dele, ela praticamente dominou o mundo de tão popular que era. Depois de dar uma olhada na beleza que ela se tornou, Case decide ir para a cafeteria, prometendo a si mesmo nunca mais se envolver com garotas bonitas. Tecnicamente, era como se ele nem pudesse se relacionar com ela, mesmo que fossem parecidos e se conhecessem de antes. Eles simplesmente não trocariam palavras. Mas esse raciocínio não durou muito. Após as aulas, lá estava ela, tentando falar com ele. Case, sem entender nada, nota que ela o estava seguindo momentos antes, mas jamais imaginou que ela puxaria conversa. Ela se desculpa e diz que está metida em um problemão e por isso precisava pedir um favor a ele. Enquanto fala, Case pensa, que tipo de problema uma garota tão popular como ela poderia ter? Não sei. Ela explica que está pedindo isso a ele justamente porque vieram da mesma escola, então era algo que só podia pedir a ele. Antes, porém, ela o cumprimenta dizendo que fazia tempo e que, desde que o viu de novo, queria comentar o quanto ele tinha mudado. Ele, meio exaltado, responde que ele é quem deveria dizer isso sobre ela. Nesse momento, ele faz contato visual com ela e, de repente, começa a se sentir mal. Ela pergunta se está tudo bem, enquanto ele pensa que lá vem de novo. Desde aquele dia em que teve o coração partido, toda vez que olhava nos olhos de uma garota bonita, sentia um mal-estar misterioso, como se fosse uma doença. Shizuka pergunta de novo se ele está bem, e ele, tentando se recompor, diz que não é nada, e sugere que ouça o que ela tem a dizer em um parque ali perto. Lá, ela explica a situação. Segundo o resumo de Case, ela passou por uma transformação radical na aparência, mas, por dentro, continuava a mesma. Para esconder isso, evitava qualquer conversa que pudesse revelar sua verdadeira personalidade. Mas essa estratégia estava no limite. Por isso ela recorreu a ele, já que ele conhecia seu passado, para ajudá-la a melhorar suas habilidades de comunicação. Case ouve a história, evitando olhar nos olhos dela e responde, meio desviando o olhar, que ele não é exatamente carismático. Shizuka discorda, dizendo que não é verdade, já que ele fez amigos e conversa com todo mundo na sala. O que ela acha incrível e por isso o respeita. Case, confuso, pergunta que papo é esse, já que ela, sendo tão popular, devia ter amigos. Ela responde que não tem nenhum. Explica que os caras que falam com ela não são amigos e as garotas da turma mantêm distância. Isso surpreende Case, mas pensando bem, não era tão chocante assim.
Afinal, ela atrai toda a atenção dos garotos, então era meio óbvio que as meninas a evitassem. Ele achava que ela estava se dando super bem, mas, pelo visto, as coisas não eram como pareciam. Shizuka confessa que mudou a aparência, mas, por dentro, continua a mesma, o que faz todo o esforço dela parecer inútil. Ela se lamenta, dizendo que não adianta nada e que ainda está tão sozinha quanto na escola anterior. A expressão dela toca algo em Case, que se vê refletido nela. Ele acaba gritando para ela ter mais confiança, já que ela se reinventou no ensino médio, e isso deve ter custado muito esforço. Ele sugere que ela simplesmente converse com o máximo de pessoas possível, como ele fez, e que suas habilidades sociais vão melhorar com o tempo, à medida que ela se acostumar a interagir. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Durante esse discurso empolgado, Case percebe que está olhando nos olhos dela há um tempo e, surpreendentemente, não sente o mal-estar. Isso o deixa desconcertado e ele tenta se despedir, mas ela o segura, pedindo com um "por favor" que espere. Ela pergunta como poderia melhorar a forma de falar com os outros. Sem conseguir se desvencilhar, Case diz que, se ela encontrar pelo menos um amigo com quem possa conversar de boa, o resto vai ficar mais fácil. No caso dele, ele fez um amigo online e acabou conhecendo na vida real. Então, ela pergunta se eles não poderiam ser amigos. Isso deixa Case confuso e ela, abaixando a cabeça, pede, por favor, para ele ser seu amigo, já que precisa de alguém com quem conversar. Case pensa que, embora tenha aconselhado ela a fazer amigos, nunca imaginou que ela pediria isso a ele. Ela realmente precisa de ajuda, mas ele teme que se ela melhorar a comunicação e atrair ainda mais atenção, isso possa despertar um sentimento de superioridade, como aquela outra garota. Ele sabe que ela pode mudar para pior. Não. Ele tem toda a razão. Ainda assim, se a rejeitar agora, ela ficará na mesma situação, e isso seria cruel. Com isso em mente, ele aceita. Ela fica super agradecida, e Case reforça que só será até ela fazer outro amigo, ou seja, uma amizade temporária. Ela entende, mas diz que mesmo assim está muito feliz. Os olhos dela, ao olhar para ele, fazem Case se perguntar se ele se curou de sua condição, já que a encarou sem sentir nada. Ele não entende o que está acontecendo, mas acha bom poder olhar para uma garota bonita normalmente outra vez. Mesmo sendo amigos, ele pensa que a relação deles não mudaria tanto, mas a realidade era outra. Agora, na hora do almoço, lá está ela, sentada na carteira dele. Ele pergunta se ela vai comer ali, e ela responde, toda animada, que sim. Isso deixa Case em pânico, pensando que, mesmo sendo amigos, não é normal uma garota comer na carteira de um cara assim. Ao olhar ao redor, ele percebe os colegas cochichando, questionando a relação deles. Vendo que a situação pode ficar estranha, ele tenta falar com Shizuka, mas ela, super feliz, o interrompe, dizendo que sempre sonhou em comer assim com um amigo. Case fica sem palavras, e seus amigos, claramente interpretando tudo errado, dizem que vão para o refeitório sozinhos e que ele pode ficar ali. Case vê isso como um alerta de que sua vida pacífica está prestes a acabar. Antes que isso aconteça, ele tenta falar com Shizuka de novo, mas a expressão alegre dela o faz hesitar. Ele decide que será só por aquele dia, já que não podia deixá-la na mão, sabendo que ela nunca tinha comido com um amigo antes. Depois, meio nervosa, ela pergunta se pode chamá-lo pelo nome a partir de agora, já que são amigos. Após o almoço, ele se levanta para comprar algo para beber, e ela se oferece para ir junto, já que são amigos. Case não fazia ideia do que o futuro reservava ou do que aconteceria com sua pacífica vida escolar, que, pelo visto, já estava em risco. Enquanto caminham para a cafeteria, ele esbarra em uma garota que vinha na direção oposta. Ele pede desculpas, e ela se vira, dizendo que não foi nada. Nesse momento, Case tem certeza de que sua vida pacífica acabou. Ao ver o rosto dela, ele imediatamente sente o mal-estar. Meu Deus, o capeta existe, o Satanás existe. Shizuka fica preocupada, e ele, para confirmar, olha para a garota de novo, sem acreditar no que vê. Ele se pergunta por que o motivo de seu maior trauma está ali na frente dele. Ele não lembra de ter visto uma garota chamada Tagari na lista de alunos. Talvez tenha passado despercebido. De repente, alguém chama a garota. E, para surpresa de Case, a chamam de Rhea, um nome que ele desconhece. A garota se aproxima, perguntando se ele está bem, já que parece extremamente pálido. Ele diz que está tudo certo, evitando olhar para ela. Por um instante, ela e Shizuka trocam olhares. A garota pergunta a Shizuka se ela é amiga dele e sugere que, como ele não parece bem, ela deveria levá-lo para a enfermaria. Shizuka aceita cuidar dele. A garota se aproxima de Case, coloca a mão em seu ombro, deseja melhoras e vai embora. Case agora tem certeza.
Aqueles olhos, aquela voz, aquele laço no cabelo, era ela. Sua vida pacífica desmoronou. Shizuka tenta levá-lo para a enfermaria, mas ele solta um grito, dizendo que as coisas não vão acabar assim. Ele não vai deixar essa garota controlar sua vida, já que trabalhou tanto para deixar seu antigo eu para trás. Sua atitude enérgica surpreende Shizuka. Ele nunca se sentiu tão bem. Pensa que não há motivo para preocupação. Ele pode ficar longe dela e continuar vivendo como antes. Ele lutou muito por sua nova vida escolar, e ninguém vai tirar isso dele. Mais tarde, no fim da aula, todos estão se despedindo, e Shizuka se aproxima para perguntar se ele quer ir para casa com ela. Ela fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, mesmo com todos na sala prestando atenção neles. A história continua com Case sendo lembrado de que ainda há algo com que se preocupar. Ele tenta recusar o convite de Chizuko para ir para casa juntos, alegando que tem coisas a fazer. Sem recuar, ela responde que tudo bem, que vai esperar por ele, e o impacto com seu brilhante sorriso deixa nosso protagonista sem reação. Nesse momento, chegam uns caras que comentam com Case que ele parece estar se divertindo bastante. Um deles, colocando a mão no ombro de Case, diz que ele está se dando muito bem com Kusunoki Chizuko e pergunta se eles estão namorando. Case começa a pensar que esses caras estão no topo da cadeia alimentar da turma, e se o considerarem um inimigo, ele estaria em sérios apuros. Ele se apressa a sair, negando qualquer tipo de relação com ela. Enquanto Case se afasta, os caras convidam Chizuko para ir com eles. Momentos depois, nosso protagonista caminha de volta para casa, pensando que o dia não foi nada bom e que acabou fugindo da situação, deixando Chizuko para trás. De repente, alguém o chama por trás, e ele se assusta ao ver que é Chizuko. Ofegante, ela explica que viu as costas dele e correu para alcançá-lo. Surpreso, Case pergunta por que ela fez isso. Com um sorriso radiante, ela responde que quis ir para casa junto com ele porque são amigos. Vendo a reação dele, ela pergunta se ele não gosta da ideia. Tomando coragem, Case explica que, mesmo sendo amigos, geralmente pessoas de sexos opostos não voltam para casa juntas. Isso a deixa chocada, e ele continua dizendo que também não é comum almoçarem juntos no intervalo. Ingênua, ela pergunta por quê, e ele explica que muitas pessoas podem interpretar mal a relação deles, pedindo que ela tente não falar tanto com ele na sala. Case pensa que, com essa explicação, até ela entenderia que esses acercamentos não são naturais. Mas Shizuko interrompe seus pensamentos, dizendo que se for assim, ela não terá chance de falar com ele. E lembra que ele mesmo disse que ela deveria conversar mais com as pessoas, usando as palavras dele contra ele. Sem argumentos para rebater, Case se vê encurralado. Ela então sugere que eles poderiam se ligar toda noite, o que o deixa atônito. Chizuko explica que, assim, poderiam conversar sem que ninguém pensasse coisas erradas. Case acha estranho uma amiga ligar à noite e se pergunta se isso é apropriado, ou se está dando muita importância ao assunto. Sem saber como responder, e vendo a dúvida dele, Chizuko pergunta se ele não acha isso uma boa ideia. Mais tarde, Case está olhando a tela do celular, vendo o novo contato, lamentando por não ter conseguido dizer não. Chizuko tinha insistido nas ligações, argumentando que assim ninguém pensaria besteiras. Ele tentou recusar, mas como não é bom em dizer não, acabou cedendo, com a condição de limitar a 2 ligações por semana. Eles trocam contatos, e Chizuko fica visivelmente feliz ao ver o nome do primeiro amigo no celular. Sem perder tempo, ela pergunta se pode ligá-lo naquela mesma noite. Acostumado a ceder, Case não resiste e diz que ele vai ligar, pensando que precisa se preparar. Ela aceita, toda animada. Agora, no presente, Case se arrepende de ter aceitado, mas não resistiu àquela expressão de felicidade de Chizuko. Ele não queria aceitar, porque não sabia sobre o que conversar. Com um cronômetro para limitar a ligação a 10 minutos, ele toma coragem e liga. Chizuko atende na hora, e ele se desculpa pela demora. Ela diz que não tem problema e agradece por ligar. Depois disso, há um silêncio constrangedor. Case tenta puxar assunto, falando coisas banais sobre o clima, e ela responde, mas a conversa trava de novo. Estressado, ele busca outro tema, já que ainda faltam 5 minutos. Pergunta se ela tem algum hobby, e ela responde que gosta de assistir anime e ler mangá, coisas que Case também curte. Ele pergunta sobre os gêneros favoritos dela, e ela começa a falar com entusiasmo. Case percebe que ela é uma otaku de carteirinha. Os dois começam a conversar animadamente sobre suas séries e histórias favoritas, a ponto de ignorarem o alarme do cronômetro. A conversa flui por muito mais tempo. No dia seguinte, Case não acredita no que aconteceu. Eles falaram por um tempão. Ele nunca imaginou que estariam tão em sintonia, embora, pensando bem, era óbvio, já que ele também é um otaku de coração.
Enquanto reflete, Chizuko se senta ao lado dele, surpreendendo-o com uma aura meio sombria. Após trocarem um bom dia, Case fica curioso, já que ela estava tão animada na noite anterior. Ele tenta se controlar para não perguntar, já que precisa manter distância na escola. Mas, ao longo das aulas, sua curiosidade vence, e ele a aborda no corredor, perguntando, meio nervoso e envergonhado, se aconteceu algo, já que ela parecia deprimida. Chizuko explica que, na ligação de ontem, embora tenha sido ela quem pediu para ele ligar, ela acabou falando o tempo todo e se sente mal por isso. Case fica surpreso que ela esteja chateada só por isso e diz que não tem problema, já que o objetivo é ela se acostumar a conversar, então não precisa se preocupar. É verdade. Ela reclama que a ligação foi desigual, com ela falando sozinha e se divertindo, enquanto ele apenas ouviu. Case responde que não precisa se desculpar, porque ele também curtiu a conversa. Para ele, foi surpreendentemente divertida. De repente, os amigos de Case aparecem, perguntando onde ele se meteu, já que sumiu sem avisar. Perguntam se estão interrompendo algo, e Case, envergonhado, diz que não. Um dos amigos, Areno, mostra interesse na relação de Case com Chizuko, e, para evitar mais constrangimento, Case se despede dela e sai. Mas, antes de ir, Chizuko se vira e, com um sorriso, diz que se divertiu muito na noite anterior. A forma como ela fala complica as coisas, e os amigos de Case começam a zoar, enquanto ele tenta explicar que não é o que parece. Mais tarde, Areno pergunta a Case se ele não está naquele lance com Chizuko. Case repete que não tem esse tipo de relação com ela. A insistência dos amigos o irrita, e ele pensa que tudo isso é culpa de Chizuko, que escolheu palavras que podem ser mal interpretadas. Outro amigo, Tsuji, se junta a Areno, comentando que Chizuko chama Case pelo nome e que os dois estão sempre juntos, então é normal que pensem algo. Case esclarece que eles estudaram na mesma escola antes, mas Areno fica curioso e pergunta como Chizuko era naquela época. Case apenas o encara, sem reagir. Depois, Case tenta ir embora, mas Areno o segura, perguntando se ele poderia organizar um almoço entre ele e Chizuko. Case responde com um não e segue seu caminho. Enquanto desce as escadas, pensa que não vê como arranjar isso, já que Chizuko é reservada e Areno é barulhento e chato. Mas, de repente, lhe ocorre que se algo rolasse entre eles, ele não precisaria mais ser amigo dela. Não, você é burro, cara, que loucura. Como Chizuko não parece se incomodar em ter amigos homens, isso poderia ser um passo para recuperar sua vida escolar pacífica. Ao chegar ao pé da escada, ele esbarra em uma garota. Pergunta se ela está bem e, ao erguer o olhar, percebe que é ela de novo. É você, Satanás? Case começa a tremer e ela comenta, sorrindo, que eles estão se esbarrando muito. Ele imediatamente sente o mal-estar. Areno, que o seguia, desce as escadas e pergunta o que houve. Reiwa explica que Case de repente passou mal. Tsuji também chega, e eles se oferecem para ajudar Case. Reiwa com um sorriso se despede, dizendo para ele cuidar da saúde e o chamando de Case-kun. Areno fica irritado, achando que Case se dá bem com Reiwa. Case nega, dizendo que não a conhece. Tsuji pergunta a Areno quem é a garota, e ele responde que sabe tudo sobre as garotas mais bonitas do ano. Diz que Reiwa é a segunda mais bonita, sendo Chizuko a primeira, e por isso acha impossível que Case e Chizuko sejam só amigos. Ele insiste para Case lhe dar uma chance de conhecer Chizuko. Case cede, dizendo que vai perguntar a ela. Areno chora de emoção, animado com a possibilidade de conhecer Chizuko. Case pensa que, conhecendo o objetivo de Chizuko de fazer amigos, ela poderia se interessar por Areno, mas ele se engana. Quando menciona a ideia a Chizuko, ela imediatamente recusa, dizendo que não quer. Surpreso com a rejeição tão rápida, Case pergunta se ela só foi chamada para isso, e ela fica brava, dizendo que esperava que ele ligasse por outros motivos. Case tenta convencer, dizendo que ela pode ver como um exercício, e pergunta se ela ficaria nervosa com muitas pessoas. Ele sugere que, se for o caso, pode ser só ela e Areno, já que acha que Areno seria um amigo melhor para ela do que ele. De repente, Chizuko grita que isso não é verdade e que, se forem almoçar, ele tem que estar lá ou ela não vai. Sua reação o surpreende e ele pergunta se a deixou brava. Ela se desculpa rapidamente, diz que precisa ir dormir e desliga. Olhando para a chamada encerrada, Case se pergunta se disse algo que a irritou. Mais tarde, os quatro, Case, Chizuko, Areno e Tsuji, se reúnem.
Areno está radiante de alegria, o que é visível. Já Shizuko parece desanimada, com um olhar vazio, suspirando e sem dizer uma palavra. Tsuji quebra o silêncio, perguntando a Shizuko se é verdade que ela e Case vieram da mesma escola. Case responde que eram de turmas diferentes e que só começaram a conversar nessa escola, então não são amigos há tanto tempo. Isso anima Areno, que, timidamente, pede a Shizuko para trocarem contatos. Ela o encara em silêncio, criando um clima constrangedor. Areno se desculpa, dizendo para ela esquecer o que pediu. Case sente pena, e para ajudar, diz a Shizuko que, se ela conhecer Areno, verá que ele é um cara legal. Meio desconfortável, ela aceita, mas só Areno demonstra animação, enquanto Shizuko fica de cabeça baixa. Depois, Areno agradece a Case com lágrimas nos olhos por tê-lo ajudado. Case reflete que isso o está deixando feliz demais, mas percebe que isso mostra o quanto Areno gosta de Shizuko. Eles decidem voltar para a sala, mas Areno pede outro favor a Case. Areno insiste para que Case convide Shizuko para almoçar novamente. Isso irrita nosso protagonista, que questiona por que trocaram contatos se Areno não ia convidá-la diretamente. Visivelmente envergonhado, Areno acaba pedindo esse favor a Case, que, como não é bom em dizer não, termina aceitando. Mais tarde, na sala de aula, Shizuko recebe a mensagem que Case enviou. Ela olha na direção dele e ele sorri, mas, para sua surpresa, ela faz um biquinho, suspira e continua com o que estava fazendo, ignorando-o completamente. Case fica confuso, se perguntando por que ela está brava. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Pensando melhor, ele percebe que ela vem agindo de forma estranha desde a última ligação na noite anterior. Isso desperta sua curiosidade novamente, mas ele tenta não dar muita bola, dizendo a si mesmo que isso não tem nada a ver com ele. Ainda assim, não resiste e liga para ela, perguntando por que o está ignorando. Meio nervosa, Shizuko retruca, perguntando se eles realmente podem conversar na escola, já que ele foi quem impôs a regra de manter distância e agora está tentando quebrá-la. Case não tem como rebater. Ela vira as costas e pergunta se ele a odeia. A pergunta o pega de surpresa, já que ele não entende de onde veio isso. Shizuko explica que sente que ele a está empurrando para os amigos dele, como se quisesse se livrar dela e acabar com a amizade dos dois. Essas palavras deixam Case em choque. Ele não pode negar. Embora tenha ajudado Shizuko, que estava em uma situação parecida com a dele, e tenha estendido a mão, ele estava focado apenas em si mesmo. Acabou tratando-a como se ela não valesse a pena, usando aquela amabilidade pela metade que ele conhece tão bem. Esse sentimento ele entende profundamente, pois já passou por isso no passado, quando pessoas se aproximavam dele por conveniência. Mas quando ele tentava se aproximar agradecido, elas o cortavam, deixando claro que era só por educação, sem interesse em serem amigas de verdade. Esse tipo de rejeição doía mais que tudo, e Case, entre todas as pessoas, sabia disso muito bem. Sem argumentos, ele abaixa a cabeça diante de Shizuko. Ela se joga no chão e começa a desabafar, contando que, na verdade, nunca foi boa em conversar com garotos. Na antiga escola, ela sofreu bullying, e os caras a assustam. Case, surpreso, aponta para si mesmo, dizendo que ele também é um cara, caso ela não tenha notado. Ela responde que ele é uma exceção. Explica que, na antiga escola, ele também frequentava a biblioteca, como ela. Agora, estão na mesma classe, e ela nunca imaginou que fariam juntos sua estreia no ensino médio. Além disso, eles têm muitas coisas em comum, e é por isso que ela se sente à vontade com ele. Por isso, embora queira fazer amigos, está tudo bem se ele for seu único amigo homem. Com isso, Case promete que vai parar de tentar arranjar amigos para ela com tanta insistência. Ela agradece, e Case, corado, se pergunta por que seu coração está batendo tão forte. De repente, Shizuko diz que o coração dela também está acelerado. Isso surpreende Case, e ela explica que é a primeira vez que discute com um amigo. Ele raciocina que, como também é a primeira vez que briga com uma amiga, seu coração está assim. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aproveitando o momento, ela pergunta se, a partir de agora, eles podem conversar um pouco mais na escola. Ele concorda e ela vai embora, feliz, cantarolando. Case fica se perguntando se pode haver outro motivo para seu coração estar batendo daquele jeito. Tempo depois, na escola, a professora anuncia um festival anual com o objetivo de integrar os novos alunos. O evento é em equipes, com participação de todas as turmas. Case não fica nem um pouco animado. Ele acha ridículo, algo para crianças, e teme que, se for escolhido e fizer algo errado, sua reputação estará arruinada. De repente, ele percebe algo. Se todas as turmas participam, aquela garota também estará lá.
Só de pensar nisso, ele começa a se sentir mal. Reunindo toda a sua determinação, ele pega um papel na urna, rezando para não ser escolhido, mas, para sua desgraça, sua sorte o trai. Deprimido, Case reclama que, apesar de ter dado seu melhor e pego o papel, acabou sendo escolhido. Ele zomba de si mesmo, pensando que, obviamente, Deus não existe nesse mundo. Sem esconder seu mau humor, ele diz a Tsuji que quer ir para casa. Tsuji compartilha do mesmo sentimento, mas Areno, com energia, repreende Case, dizendo que ele precisa se animar. Tsuji pergunta por que ele está assim, e Areno responde que, se pensarem bem, eles não têm educação física com as garotas, mas nesse dia poderão admirar seus corpos em roupas de ginástica, o que deveria enchê-los de felicidade. O miserável é um gênio! Case e Tsuji simplesmente ignoram o comentário, e Areno reclama da indiferença. Enquanto Case e Tsuji comem seus almoços, Chizuko se aproxima, dizendo que estava procurando Case e fica feliz por encontrá-lo. Ela avisa que os professores vão explicar as regras do festival no ginásio e pergunta se ele quer ir com ela. Antes que Case responda, Areno fala por ele, dizendo que ele vai imediatamente e praticamente o empurra para ir com Chizuko. Case revela que ela também foi escolhida. Ele tenta se esquivar, dizendo que ainda não terminou de comer e pedindo para ela ir na frente. Areno, com entusiasmo, diz que ele não tem o direito de recusar um convite de Kusunoki e que deveria ir sem reclamar. Enquanto caminham pelo corredor, Chizuko pergunta se ele está bem, já que não terminou o almoço. Ele responde que não é nada para ela não se preocupar. Dando uma olhada de canto de olho, ele nota uma felicidade no rosto dela e comenta que ela parece bem animada. Chizuko reage de forma exagerada, tocando o rosto, surpresa por ele ter percebido. Case diz que achava que ela não curtia esse tipo de evento, mas parece que se enganou. Ela admite que ele estava certo, que normalmente não gosta dessas coisas, mas que talvez dessa vez seja divertido porque vão jogar juntos. Essas palavras mexem com Case, que desvia o olhar pensando que está fazendo um dia quente. No ginásio, a professora anuncia que o primeiro confronto será contra a turma B, pedindo que todos deem o melhor para aniquilá-los. Apesar do tom esportivo, a notícia cai mal para Case, já que a turma B é onde está aquela garota. Só de pensar nisso, ele fica inquieto. Areno, vendo-o cabisbaixo, o repreende, dizendo que o jogo nem começou e ele já está desistindo, exigindo que mostre espírito esportivo. Case pergunta o que Areno está fazendo ali, já que ele não deveria jogar. Areno revela que trocou de lugar com alguém que não queria participar, para proteger Chizuko pessoalmente. Por dentro, Case reclama, pensando que, se Areno queria trocar, deveria ter sido com ele. Outros garotos, ouvindo o comentário de Areno, brigam com ele para decidir quem vai proteger Chizuko. Areno, apontando para Case, diz que não vai deixar ele vencer. Isso irrita Case, já que estão no mesmo time, e ele não entende essa competitividade. Nesse momento, duas garotas atrás de Chizuko comentam que todos os caras da turma só falam dela, chamando-os de idiotas e sugerindo que Chizuko deve gostar da atenção, já que, pelo que sabem, ela é uma devoradora de homens. As outras que morram de inveja. As outras bichas que morram de inveja. Chizuko ouve o comentário e abaixa a cabeça. Percebendo que ela ficou abalada, Case pergunta se está tudo bem. Ela dá uns tapinhas no rosto para se concentrar e diz que está bem. O jogo está prestes a começar, e Areno se empolga dizendo que vai massacrar o outro time. Case, por outro lado, está focado em procurar Reiwa no ginásio. Não havendo nem entre os jogadores, nem entre os reservas, ele pensa que ela pode ter faltado e agradece a Deus por não tê-lo abandonado. Mas nesse momento, a professora nota que falta alguém da turma B e pergunta quem é. Ninguém sabe, até que alguém entra no ginásio com elegância. É Reiwa, se desculpando pela demora, dizendo que demorou para trocar de roupa. Ela dá uma rápida olhada para Case, que fica paralisado, suando frio. Todos se organizam para o jogo. Areno se anima ao ver Reiwa, enquanto Case não poderia estar mais deprimido. Ele tenta se recompor, dizendo a si mesmo que precisa ficar calmo e agir com lógica. Decide seguir o fluxo e se posicionar à frente. Mas Areno, com um sorriso arrogante, se coloca na frente dele, dizendo que hoje é o dia em que ele vai brilhar e mostrar seu melhor para Chizuko. Areno lança a bola mirando um dos adversários, mas o tiro sai errado e vai na direção de Reiwa. Um cara robusto da outra turma intercepta a bola, anunciando que ele vai proteger Reiwa. Com pose de galã, ele diz a ela que vai se vingar, e ela agradece com um sorrisinho. O cara elimina Areno sem dificuldade. O jogo continua, mas Case não tem chance de se destacar.
já que toda vez que a bola vai na direção de Chizuko, seus colegas se jogam na frente para protegê-la, sem nem dar a ela a chance de jogar. Não demora muito para que quase todo o time seja eliminado, restando apenas Case e Chizuko contra Reiwa e o cara robusto no time adversário. A situação se reduz a um confronto entre 4 pessoas. Frustrado por chegar ao final do jogo, Case se pergunta o que fazer. Mata esse danado! Sua reflexão é interrompida pelos colegas, que o advertem que não o perdoarão se a bola acertar Chizuko. Sob pressão, Case assume uma postura defensiva, protegendo-a, mas se sente limitado. De repente, Chizuko se coloca na frente dele, em uma posição perigosa. No instante seguinte, o cara robusto da outra turma lança a bola, pedindo desculpas por ser contra uma garota, mas dizendo que não pode se conter, já que quer vencer. Case, como os outros colegas, é eliminado ao tentar impedir que a bola acerte Chizuko. Ele reclama, já que nem teve tempo de pegá-la, e se pergunta o que aquele cara estava pensando ao lançar com tanta força contra uma garota. Ao se levantar do chão, Chizuko se desculpa, notando que ele machucou o cotovelo. Ele diz que não é nada, mas a avisa para não se colocar na frente assim, sugerindo que jogue mais na defensiva. Com cara de determinação, ela nega e diz que vai vingá-lo. O jogo recomeça, e para espanto de todos, Chizuko elimina sozinha os 2 adversários restantes. Ela é anunciada como a surpreendente vencedora. Olhando para Case com um sorriso, ela o deixa pasmo. Ele pensa que Chizuko, a rainha dos nerds, é de alguma forma incrivelmente atlética, e ele não entende como isso é possível. Uma das amigas de Reiwa pergunta se ela está bem e comenta que aquela garota, Chizuko, é uma esquisita. A outra, rindo, diz a Reiwa que espera que seu braço não esteja quebrado. Reiwa, com um olhar nada amigável, pergunta à amiga por que ela está rindo. Intimidada, a amiga se desculpa. Depois disso, Reiwa fica olhando para o horizonte, perdida em pensamentos. Momentos depois, Tsuji comenta que ninguém esperava que eles ganhassem. Areno acrescenta que foi tudo graças a Kusunoki, que ele nunca imaginou ser tão impressionante. Case não diz nada, mas compartilha do mesmo sentimento. De repente, Areno se lembra que não cumprimentou nem parabenizou Kusunoki. Tsuji sugere que ele desista da ideia e aponta o motivo. Kusunoki está cercada de garotos que a elogiam por sua atuação, todos ao seu redor. Isso preocupa Case, que se pergunta se ela está à vontade com tanta gente. Areno comenta que Kusunoki é muito popular, como se eles fossem meros coadjuvantes e ela vivesse em um mundo diferente. Tsuji empurra Areno e sugere que simplesmente saiam dali, pois, se tentarem se aproximar, só vão atrapalhá-la. Case decide ir embora, e nesse momento troca um olhar com Kusunoki, mas rapidamente desvia o rosto e sai do ginásio, pensando que realmente pertencem a mundos diferentes, embora um dia tenham sido iguais. Esse pensamento é interrompido quando Kusunoki se aproxima e pergunta se de alguma forma o ofendeu. Assustado, Case pede que ela pare de fazer essas coisas sem avisar. Ignorando o comentário, ela diz que eles cruzaram olhares e parecia que ele estava fugindo dela. Por isso perguntou. Ele garante que não é isso, que só achou que chamá-la naquele momento a atrapalharia. Kusunoki se inclina para ele, afirmando que ele nunca a atrapalharia, e reclama que queria que ele a tivesse chamado, pois estava cercada de tanta gente que temia desmaiar. Case entende e fica olhando para ela, que faz um biquinho. Depois, ela respira fundo, se endireita e diz que está aliviada por falar com ele. Isso deixa Case boquiaberto, e ele pensa que também está aliviado por não haver nada de errado com ela. Ele murmura algo, e ela pergunta o que disse. Ele nega ter falado algo, e diz que precisa se trocar, sugerindo que ela faça o mesmo. Enquanto Kusunoki volta para a sala pelo corredor, pensando no que Case disse e que ela não ouviu direito, encontra Reiwa. Kusunoki a reconhece como a garota da turma B, mas Reiwa a corrige, dizendo que seu nome é Reiwa. Kusunoki a observa atentamente. Durante o jogo não tinha notado, mas agora, vendo-a com calma, percebe o quão bonita ela é. Ao ver a placa da enfermaria, Kusunoki pergunta se Reiwa machucou muito o braço com a bola. Reiwa explica que ele inchou durante o jogo, mas elogia Kusunoki, dizendo que ela é muito forte, apesar de não parecer. Em vez de aliviar, isso preocupa Kusunoki ainda mais, que pede desculpas sinceramente e oferece a Reiwa a chance de se vingar, se isso a fizer sentir melhor. Reiwa ri, dizendo para não ser tão dramática, já que seu braço está bem e não dói. Mesmo assim, Kusunoki ainda se sente um pouco culpada. Nesse momento, Reiwa se aproxima e confessa que acha Kusunoki uma garota muito interessante e que já pensava nela há algum tempo. Pergunta se poderiam ser amigas. Isso pega Kusunoki de surpresa, e Reiwa reforça que adoraria ser sua amiga.
Emocionada por finalmente encontrar uma amiga, Kusunoki diz que será um prazer. Reiwa sugere que ela a chame de Hidika, já que não gosta de seu sobrenome. Nervosa, Kusunoki concorda e diz que Reiwa também pode chamá-la pelo primeiro nome. Reiwa responde que será um prazer. Kusunoki, sem saber como reagir, fica dividida sobre como contar isso a Case. Sua reação estranha confunde Reiwa, que pergunta o que houve. Kusunoki, abaixando a cabeça, diz com sinceridade que, sobre serem amigas, gostaria de adiar um pouco. Mais tarde, em casa, Case fica surpreso ao receber a notícia. Assim como Kusunoki, ele fica chocado ao saber que ela fez uma amiga. Ele a parabeniza, dizendo que está feliz por ela, mas Kusunoki responde que deixou a amizade em espera. Confuso, Case pergunta o que ela quer dizer. Ela explica que não quer que eles dois deixem de ser amigos. Lembra que ele prometeu ajudá-la por um tempo limitado, até que ela encontrasse um amigo, e confessa que pode soar egoísta, mas gostaria que continuassem sendo amigos, porque realmente gosta dele. Surpreso, Case pergunta se ela acabou de dizer que gosta dele. Ela esclarece que sim, já que ele é seu primeiro amigo. Puxa, cara, ela está tão na sua... Case percebe que ela quis dizer como amigo. Kusunoki continua, perguntando se isso o incomodaria, e dizendo que desistirá se for o caso. Ele garante que não o incomoda. Ela fica tão feliz que grita no telefone, e Case a repreende por isso. Ela se desculpa, explicando que está muito feliz por continuarem amigos. Case diz que entende, mas, por dentro, sente que a relação é um pouco injusta. Não esperava que realmente continuassem amigos, embora, de certa forma, desejasse isso. Kusunoki então menciona que agora ele também pode ser amigo dela e de Hidika, deixando Case perplexo ao ouvir o nome. Ela explica que Hidika é a garota da turma B, e que quer apresentá-la a ele. Case grita, e Kusunoki o repreende, lembrando que ele também não deve gritar no telefone. No dia seguinte, Case ainda não acredita no que ouviu. Kusunoki e Reiwa se tornaram amigas. Enquanto pensa nisso, longe do sistema solar, seus amigos se perguntam o que há com ele, já que parece um corpo sem alma. Areno comenta que, desde que chegou à escola, ele está assim. Case reflete sobre o quão curiosa é a amizade entre as duas. Pelo que ouviu de Kusunoki, foi Reiwa quem pediu para ser amiga dela. Ele se pergunta se há algum motivo por trás disso, e se Kusunoki não percebe que essa relação pode trazer problemas se descobrirem seu passado. Case só consegue imaginar cenários negativos. Suas reflexões são interrompidas por um grito de Areno, que manda os garotos olharem pela janela. Lá estão Kusunoki e Reiwa, conversando amigavelmente. Tsuji comenta que elas parecem se dar bem, o que acha estranho, já que é a primeira vez que as vê juntas. Areno diz que é óbvio, já que são as garotas mais bonitas da escola e é natural que andem com pessoas do mesmo nível. Case, levantando a voz, discorda e sai da sala. Areno pergunta a Tsuji por que Case ficou bravo, e Tsuji diz que não faz ideia. Por dentro, Case nega que elas sejam do mesmo tipo, admite que ambas são bonitas, mas são completamente diferentes. Em outra cena, Kusunoki conta a Case que vai passar o fim de semana com Hidika, sem esconder sua felicidade. Case, curioso, pergunta, e ela confirma que sairão no domingo. Ele começa a pensar que elas realmente se dão bem, e se pergunta se estava errado em pensar negativamente sobre essa amizade. De repente, ele se lembra de algo importante, e um pouco agitado, pergunta se ela mencionou algo sobre a antiga escola para Reiwa. Confusa, Kusunoki diz que não. Isso alivia Case, mas ele ainda acha a situação perigosa. Olhando ao redor, ele pede um momento e diz que o que vai contar não deve ser revelado a Reiwa. Ela também estudou na mesma escola que eles, mas com o nome de Tagari, uma garota popular e destacada. Ele pergunta se Kusunoki não se lembra dela. Ela responde que realmente não a conhecia, já que não falava com ninguém. Case insiste que é melhor ela manter segredo sobre a antiga escola e, se Reiwa perguntar algo, inventar uma história. Kusunoki entende. Case se prepara para ir embora, mas Kusunoki o segura, dizendo que mesmo não sendo o dia das ligações noturnas, gostaria de ligar para ele, pois tem uma pergunta. Ele diz que ela pode perguntar agora, mas ela insiste que não é algo para falar ali. Quer que ele veja algo. Surpreso, Case ouve enquanto ela explica que, quando chegar em casa, enviará uma foto. Confessa que é algo embaraçoso e pede que ele esteja sozinho ao abrir. Case, claro, imagina algo íntimo ou comprometedor. Fica extremamente vermelho e surpreso. Enquanto faz a limpeza na sala, pega sua mochila e até no trem para casa, ele não para de pensar no que ela quer mostrar, achando o pedido suspeito e misterioso. Em casa, à noite, Case tenta não dar importância, dizendo a si mesmo que não está preocupado, mas no fundo, está ansioso para saber o que a foto contém. Tenta se distrair para tomar banho, mas seu telefone toca. É uma mensagem de Kusunoki. Nervoso,
Ele abre e vê uma foto dela em frente ao espelho. No texto, ela diz que é a roupa que escolheu para sair com Hidika e pergunta se parece estranha. Case pensa imediatamente que, claro, é estranha. Ele se pergunta o que ela está tentando com aquele estilo excêntrico, cheio de listras, parecendo uma reclusa. E aquela boina? Ele questiona se é uma brincadeira. E ela está convencida de que é um ótimo estilo. Case percebe que não é brincadeira. Com cortesia, pergunta se ela tem outras opções de roupa para comparar e tomar uma decisão melhor. Ela diz que tem outros estilos e pede um momento para enviar mais fotos. Ao ver as imagens, Case conclui que Kusunoki realmente não tem salvação. Ela não tem o menor senso de moda. É uma situação delicada. Se ela sair assim com Reiwa, pode virar alvo de piadas. Como o domingo é depois de amanhã, não há muito tempo. Determinado, ele decide agir. Kusunoki recebe uma ligação, atende com alegria e pergunta qual estilo ele gostou. Antes que termine, Case pergunta se ela está livre após a escola amanhã. Surpresa, ela questiona, e ele responde que vão fazer compras juntos. A proposta inesperada deixa Kusunoki atônita. Areno convida Tsuji para comer algo antes de ir para casa e tenta chamar nosso protagonista, mas percebe que Case já tinha ido embora. Mudando de cena, Shizuka Kusunoki está empolgada enquanto caminha, admirando os prédios cheios de lojas de roupas da moda. Case caminha ao lado dela, se perguntando por que raios aceitou sair para fazer compras com ela. Já era tarde demais para pensar nisso, mas o motivo de sua inquietação é que de fora poderiam parecer um casal. Esse pensamento é interrompido por Kusunoki, que diz que eles parecem grandes amigos agora, já que amigos saem para passear depois da escola e, no caso deles, vieram comprar roupas. Ela pergunta se ele quer comer algo depois. Case, meio irritado, diz para ela parar de olhar para ele e acelera o passo, deixando Kusunoki surpresa. Você parece burro! Ele está incomodado por ser o único que parece envergonhado. Mentalmente se chama de idiota, já que Kusunoki é apenas sua amiga. Só amigos, nada além disso. Na loja, Kusunoki mostra várias peças com estampas de anime, que parecem formar um conjunto. Case nega na hora. Ele começa a pensar que, apesar de ter visto a foto, não acreditava até agora, mas percebe que Kusunoki realmente insiste em seguir esse padrão bizarro. Refletindo sobre seu senso de moda peculiar, Case decide compartilhar um conselho. Explica que existe um ideal de moda difícil de alcançar. Ela pergunta como ele decide o que vestir e ele responde que é simples. Aponta para os manequins e sugere que, se ela comprar o que eles estão usando, mesmo sendo mais caro, pode se vestir na moda sem precisar entender do assunto. Kusunoki se anima, elogia Case, chamando-o de gênio, mas as outras garotas na loja o olham com estranheza pelo que ele disse. Case pergunta se ela trouxe dinheiro suficiente, e ela responde com um sim em tom militar. Ele aponta para um manequim e pergunta o que acha do look, dizendo que é fresco e primaveril, perfeito para a estação. Ela responde que parece um pouco maduro. Nesse momento, são interrompidos por uma funcionária da loja, que pergunta se procuram algo específico. Case sente os efeitos de sua doença e se lamenta por ter baixado a guarda. É normal encontrar mulheres bonitas em lojas de roupas, mas ele não estava preparado. Recuperando-se, diz a Kusunoki que a espera do lado de fora. Ao procurar por ela, percebe que tanto a funcionária quanto Kusunoki sumiram. Ouve um grito de uma garota e, ao olhar, vê a funcionária comemorando como o vestido fica bem em Kusunoki. Kusunoki nota que Case a está olhando e se aproxima, perguntando o que achou. Sem pensar, ele deixa escapar a palavra linda. Um silêncio constrangedor surge entre eles. Percebendo o que disse, Case, nervoso, esclarece que se referia ao vestido. Após um momento de surpresa, Kusunoki agradece o elogio e diz que vai comprar o vestido, pedindo um instante para se trocar. Case fica pensando no quanto foi constrangedor, desejando que a terra o engolisse. No vestiário, o coração de Kusunoki dispara. Ela está corada, apertando o peito. Ao saírem da loja, Kusunoki agradece Case pela companhia e promete retribuir o favor. Ele diz que ela está exagerando. Kusunoki se despede, dizendo que se verão na escola, e começa a se afastar. Num impulso, Case a chama e diz para ela dar o melhor de si no dia seguinte. Com um grande sorriso, ela concorda. Isso deixa Case pensativo, se perguntando por que seu coração está batendo tão rápido. No dia seguinte, Kusunoki respira fundo, se preparando mentalmente, nervosa, revisando o que precisa fazer. Rebikawa chega, se desculpando pela demora, acompanhada de duas garotas, o que deixa Kusunoki atônita. Já avisei que vai dar merda isso. Gaguejando, ela pergunta quem são elas. Rebikawa explica que são amigas da mesma turma, e ao saberem que elas sairiam, decidiram se juntar. Rebikawa pergunta se podem acompanhá-las, dizendo que são suas melhores amigas e que gostaria que todas fossem amigas. Nervosa, Kusunoki não sabe como responder. Rebikawa pergunta se isso a incomoda,
o que deixa Kusunoki ainda mais ansiosa. Mentalmente, ela se diz que não pode se assustar só porque há mais pessoas, e que não pode preocupar Hebikawa. Reunindo coragem, Kusunoki, ainda nervosa, diz que não se incomoda, inclina a cabeça e se apresenta. As amigas de Hebikawa, Tada Kokoa e Kirita Reika, também se apresentam. Kokoa se aproxima de Kusunoki, dizendo para não ser tão formal, e a empurra amigavelmente para irem comer. Enquanto caminham, Hebikawa observa Kusunoki, notando que ela está com um vestido bonito e na moda, como esperado da beleza número 1 da turma A. Mas se pergunta por que Kusunoki é tão isolada. Kokoa tinha comentado sobre uma garota linda na turma A que não se junta a ninguém, o que despertou sua curiosidade, levando-a a pedir a Hebikawa para ir com elas, trazendo Reika junto. Hebikawa pensa que Kusunoki é cheia de mistérios, mas que hoje descobrirá mais sobre ela. No restaurante de comida rápida, as garotas ficam surpresas com a quantidade de comida na frente de Kusunoki. Kokoa comenta que é impressionante ela comer tudo isso, dizendo que nunca viu alguém pedir um combo tão grande. Kusunoki percebe que cometeu um erro, aceitando tudo o que ofereceram, resultando numa montanha de comida. Hebikawa defende Kusunoki, dizendo a Kokoa para parar de zoar e que comer muito é algo bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Depois, Hebikawa pergunta se a casa de Kusunoki é longe da escola. Ela responde que sim, que precisa pegar um trem. Hebikawa diz que é igual para ela. Então, pergunta a qual escola secundária Kusunoki foi e se era perto de casa. Kusunoki responde que foi a uma escola próxima, mas, lembrando do aviso de Case, acrescenta nervosa e gaguejando que supõe que era perto e que o nome era estranho. Por isso não lembra direito. Reika a olha com estranheza, e Kokoa comenta que ela está falando de um jeito esquisito. Hebikawa assente com um sorriso, dizendo que escolas secundárias são assim. Kusunoki celebra internamente por tê-las enganado perfeitamente, enquanto Hebikawa a observa de canto de olho. No cinema, Kokoa não contém sua empolgação, e Reika pede que se acalme, pois a sessão ainda não começou. Kokoa diz que esperou muito para ver o filme. Ignorando, Reika comenta que Kusunoki realmente come muito, apontando para o balde gigante de pipoca que ela segura. Kusunoki percebe outro erro. Embora seja normal pedir pipoca, a quantidade é exagerada. Kokoa pergunta se pode pegar um pouco, e Kusunoki, nervosa, concorda, prometendo se comportar o melhor possível. O comentário confunde Kokoa e Reika. Hebikawa pergunta que tipo de filmes Kusunoki gosta. Animada, Kusunoki quase responde, mas lembra do aviso de Case sobre o anime ser mal visto. Baixando a voz, diz que gosta de filmes de romance, entre outros. Kokoa se empolga, dizendo que também adora romances, e pergunta se Kusunoki viu Koin. Kusunoki mente, dizendo que sim. Kokoa fica feliz, comentando que Koin é divertido, e pergunta se ela não achou a atuação de Akina horrível. Kusunoki, nervosa por ter mentido, assume que Akina é uma atriz e diz que a achou uma ternura. Kokoa fica perplexa, e Reika pergunta por que ela fala como se fosse a mãe de Akina. Kusunoki percebe que Akina é um homem. Kokoa inocentemente diz que ela tem gostos peculiares. Hebikawa apenas observa Kusunoki. A sessão começa, e ao terminar, as garotas discutem o que fazer. Kusunoki interrompe, pedindo licença para ir ao banheiro. Após ela sair, Kokoa comenta que Kusunoki é meio estranha e que tinha outra imagem dela. Reika diz que a entende, achando-a interessante de certa forma. Hebikawa intervém, dizendo que interessante não é bem a palavra, e pergunta se não a acham um pouco esquisita. Entre uma coisa e outra, Kusunoki não parece se encaixar com elas. Kokoa admite que sente o mesmo, e Reika concorda, mencionando o comentário estranho sobre Akina. Hebikawa pensa que é uma pena. Kusunoki é linda, mas suas habilidades de comunicação são desajeitadas e sem graça. Uma garota sem substância. Ser bonita a torna popular entre os garotos, que a cortejam passivamente. Mas, entre as garotas, a beleza pode levar ao isolamento e fofocas. No mundo das garotas, beleza não é o suficiente. Kusunoki volta, se desculpando por demorar. Kokoa diz que ela levou muito tempo e que se cansou de esperar. Sentindo-se mal, Kusunoki pede desculpas sinceras, e Kokoa esclarece que era brincadeira, pedindo para não levar tão a sério. As garotas começam a conversar, deixando Kusunoki para trás, excluída. Numa esquina, Reika anuncia que ali se separam. Hebikawa se desculpa com Kusunoki, dizendo que se empolgaram entre si. Elas se despedem e vão embora, deixando Kusunoki de cabeça baixa. De repente, Kusunoki chama Hebikawa, pedindo um momento para conversar. As amigas de Hebikawa dizem que parece que elas não falaram o suficiente, então vão na frente, deixando Hebikawa. Ela se pergunta se Kusunoki vai reclamar e mostrar sua verdadeira natureza.
Mas Kusunoki se desculpa, dizendo que, apesar de Hebikawa ter levado suas amigas, ela não conseguiu se comunicar direito e estragou o dia. Ainda assim, está feliz por ter sido convidada. Isso deixa Hebikawa atônita, sem acreditar que Kusunoki disse que se divertiu, mesmo tendo sido claramente excluída. Hebikawa se pergunta se ela está sendo sarcástica. Kusunoki continua, dizendo que gostaria de continuar se dando bem com Hebikawa, pois ela é sua primeira amiga. Hebikawa fica sem fôlego, percebendo que Kusunoki fala sério. Kusunoki diz que era só isso e se despede, pedindo desculpas por tomar seu tempo. Hebikawa não conseguia entender. Kusunoki não ficou brava com ela, apesar de ter sido convidada e depois excluída, e ainda pediu para continuarem se dando bem. Kusunoki tinha um rosto lindo, então por que era tão diferente dela? Seria ela realmente uma garota inocente e pura? Esse pensamento é interrompido por Hebikawa, que com uma expressão de desdém, murmura que algo assim não pode existir. Sua vagabunda capivara! Mais tarde, ao cair da noite, Case envia uma mensagem para Kusunoki, perguntando como foi o encontro. Ela responde com entusiasmo, dizendo que tudo correu perfeitamente e que se divertiu muito. Ao ler isso, Case sente uma grande alegria e alívio, já que passou o dia inteiro preocupado, sem conseguir relaxar. Ele a parabeniza pelo sucesso e decide que, no dia seguinte, vai fazer Kusunoki contar todos os detalhes. No dia seguinte, Kusunoki relata o ocorrido. Conta que Hebikawa levou 2 amigas, então foram 4 pessoas no total. Case fica surpreso, percebendo que agora não terá que competir apenas com Hebikawa, mas também com outras concorrentes pela amizade de Kusunoki. Mesmo assim, ele continua perguntando e quer saber aonde foram. Kusunoki responde que foram ao cinema. Enquanto fala, ela repassa mentalmente o que aconteceu, lembrando do momento em que se sentiu excluída pelas outras garotas. Lágrimas começam a brotar em seus olhos. Alarmado, Case pergunta o que houve, mas Kusunoki, escondendo o rosto, diz que não é nada. A cena chama a atenção dos colegas na sala, que começam a cochichar. Percebendo a situação delicada, Case leva Kusunoki para fora da sala para conversar em particular, longe dos olhares curiosos. Ela conta que não conseguiu falar bem com as amigas de Hebikawa e não se encaixou. Case pergunta o que ela quer dizer com se encaixar. Kusunoki explica em detalhes. Não conseguiu acompanhar as conversas, levou as brincadeiras a sério e acabou sendo excluída pelo grupo. Ela continua, dizendo que também deve um pedido de desculpas a ele, porque apesar da ajuda, não conseguiu nada. Case se levanta e diz que ela não precisa se desculpar, já que, claro, não ia conseguir logo de cara. Era como um personagem de nível 2 ou 3 enfrentando o chefe final, algo impossível de primeira. Ele a incentiva a não desistir, dizendo que não há motivo para vergonha, que podem continuar praticando até ela conseguir ter uma conversa normal, e acrescenta que, apesar de tudo, ela já fez um bom trabalho. Com essas palavras, Case consegue animar Kusunoki, que pergunta quando será o próximo treinamento. Ao voltarem para a sala, ela pergunta se seus olhos estão vermelhos. Ele confirma, já que ela chorou muito. De repente, são surpreendidos por Hebikawa na entrada da sala. Kusunoki fica chocada ao vê-la. Hebikawa se aproxima e diz que quer se desculpar pessoalmente. Após lançar um olhar meio estranho, pega as mãos de Kusunoki e pede desculpas pelo que fez no dia anterior, por ter sido egoísta ao levar suas amigas sem considerar os sentimentos dela. Diz que ficou muito feliz com o que Kusunoki disse ao se despedirem e pergunta se ela pode perdoá-la. Case, por sua vez, está atônito com a cena. Kusunoki, ingenuamente, diz que em vez de perdoá-la, ela é quem deveria ser perdoada, já que tudo foi culpa sua. Hebikawa sorri, se joga em um abraço e diz que a adora. Ela acrescenta que, em troca, na próxima saída, Kusunoki deve apresentar seu amigo, referindo-se a Case. Hebikawa sugere uma saída a 3 e pergunta se isso seria um problema. Kusunoki responde que não, dizendo que Case é muito gentil e que será um prazer apresentá-lo. Ela pergunta a Case se ele se incomoda com a ideia, mas fica surpresa ao vê-lo cabisbaixo. Case está sobrecarregado. Sair com as duas é impossível, já que Hebikawa é a fonte de seu trauma. Com isso em mente, ele nega a proposta, dizendo que a apresentação terá que esperar. Kusunoki, ingenuamente, pergunta se isso o incomoda, deixando Case sem saber como explicar. Hebikawa se aproxima, dizendo que está tudo bem se ele não quiser, que só queria conhecer mais sobre Kusunoki e achava que poderiam ser amigos também. Com um rosto meigo e levemente corado, ela pergunta se há algo de errado em desejar isso. Em vez de se sentir atraído, Case sente repulsa e medo, recuando. Kusunoki repete a pergunta e ele não consegue mais negar. Mais tarde, Case explica a Areno e Tsuji por que não pôde voltar para casa com eles.
Areno sente ciúmes, já que, além de Kusunoki, agora há Hebikawa. Ele pergunta se Case é o protagonista de uma comédia romântica e diz que quer seu lugar. Case, com um rosto perturbado, agarra os ombros de Areno e implora para ele tomar seu lugar. Por dentro, está apavorado. Não era para as coisas acabarem assim. Sua vida no ensino médio deveria ser tranquila, mas ele não entende por que isso está acontecendo. Areno e Tsuji, vendo seu rosto pálido, assumem que ele tem seus próprios problemas. Case, então, anuncia que está decidido a trocar de lugar com Areno. Mas nesse exato momento, Kusunoki chega com Hebikawa, perguntando se ele está pronto para ir com elas. Isso causa um enorme mal-estar em Case. Todos observam a cena, com os garotos morrendo de ciúmes. Um professor comenta que isso é típico da juventude, dizendo que Case tem flores nas duas mãos. Mas Case é o único infeliz, sentindo o mal-estar e se perguntando por que está no centro disso tudo. Ele pergunta a Kusunoki, que responde que ele é o protagonista dessa reunião. Case sente o estômago revirar, repetindo para si mesmo que não deve pensar em Hebikawa. Olhando para Kusunoki, ele diz para ela tomar a frente e começar as apresentações. Animada, Kusunoki apresenta Case, que diz que é um prazer. Hebikawa o encara com curiosidade e se apresenta. Kusunoki não sabe como continuar a conversa, então Hebikawa toma a palavra, perguntando a Case como ele se tornou amigo de Kusunoki. Ele responde que se sentam lado a lado, algo natural. Não convencida, Hebikawa pergunta se é só isso, e ele confirma. Ela pergunta a Kusunoki se ela se dá bem com Case, que responde, sorrindo, que sim, porque é divertido conversar com ele. Hebikawa, vendo a expressão de Kusunoki, sorri. Colocando a mão sobre a de Case, Hebikawa se aproxima, dizendo que também quer se dar bem com ele. Isso, em vez de alarmar Kusunoki, a anima, e ela sugere que os três podem ser amigos, destacando que Case é diferente dela e bom em conversas. Case, por outro lado, sente um perigo iminente. Hebikawa o observa, comentando que ele está muito calado e questionando se realmente é bom em conversar. Ela levanta a mão, segura o rosto de Case e o vira para ela, Que nojo. dizendo que ele precisa olhá-la, nem que seja por um momento. Sentindo o perigo, Case começa a ficar tonto e a tremer. Hebikawa nota seu mal-estar, e nesse momento ele não aguenta mais e vomita, acertando Hebikawa. Isso choca tanto Hebikawa quanto Kusunoki. Mais tarde, na enfermaria, a enfermeira pergunta a Case se ele está melhor e se as náuseas passaram. Ele diz que sim, embora ainda se sinta mal. A enfermeira aponta que ele causou um grande transtorno e sugere que se desculpe com a pessoa que ele sujou. Ela diz que precisa ir à sala dos professores, mas informa que uma garota da turma dele limpou a bagunça e ele também deve se desculpar com ela. Case se sente péssimo, não só pelo incidente, mas por envolver Kusunoki. Ele nunca imaginou que acabaria vomitando. Quando Hebikawa o tocou, sentiu uma mistura de alerta e pânico, agravando seu mal-estar e culminando naquela situação. Ele ainda carrega o trauma do passado. Encolhido nas cobertas, pergunta-se se será assim para sempre e se conseguirá se recuperar. Nesse momento, ouve passos entrando na enfermaria. Curioso, seus olhos se arregalam ao ver Hebikawa. Ele começa a sentir náuseas imediatamente. Que nojo. Sem perceber, ela pergunta como ele está. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ele pergunta sobre a roupa dela, e ela diz que a jaqueta ficou suja, então está usando uma camiseta. Case se desculpa, oferecendo-se para pagar a lavanderia. Ela o encara em silêncio por um momento, senta na cama e pergunta se ele é uma pessoa doente, já que sempre parece pálido e mal quando a vê. Desesperado para escapar, Case diz que realmente não tem boa saúde, como ela sugeriu. Mas Hebikawa o encara fixamente e diz que ele está mentindo, pois quando está com Kusunoki ou seus amigos, parece estar em perfeito estado. É verdade. Ela pergunta se o problema dele tem a ver com ela. É óbvio, velho. Case, perdendo a compostura, tenta se levantar, anunciando que vai para casa, mas Hebikawa o segura, impedindo sua fuga. Com uma expressão séria, ela diz que ele não pode escapar dela. Pergunta novamente, com um sorriso, se ele está escondendo algo e se vai confessar. Case nega, mas ela insiste que ele está mentindo, perguntando por que fica mal toda vez que a vê. Sem saída, Case começa a se sentir doente novamente, tentando desviar o olhar. Hebikawa, com um biquinho, segura a cabeça dele e a vira para ela, dizendo que ele não pode fugir de sua atenção. Nesse momento, a porta da enfermaria se abre e Kusunoki entra, ficando chocada ao ver Hebikawa sobre Case. Gaguejando, ela pergunta o que estão fazendo. Hebikawa, levantando-se, explica que apenas tropeçou e caiu, Essa gente inventa cada coisa. garantindo que foi um acidente. Ela diz a Kusunoki que vai embora,
sugerindo que é melhor tentar se conhecerem em outra ocasião. Despede-se de Kusunoki e, com um sorriso, diz a Case que se verão depois. Após Rebikawa sair, Case se joga na cama, aliviado. Notando que Kusunoki trouxe sua mochila, ele agradece pela gentileza e pede desculpas por fazê-la limpar sua bagunça. Kusunoki diz que não há necessidade de se desculpar e que ele deveria cuidar da saúde, já que não notou seu mal-estar. Ela parece prestes a perguntar sobre o incidente, mas Case aguarda e... Kusunoki, após franzir os lábios, pede desculpas, dizendo que não era importante, e pergunta se Case planeja ir para casa. Ele confirma e sugere que voltem juntos, o que a deixa radiante. Ela pede que ele a espere enquanto pega sua mochila. Case, deitado novamente, reflete sobre o evento perigoso que acabou de ocorrer. Por um momento, pensou que Rebikawa tinha descoberto algo, mas não foi o caso. Ainda assim, não podia ignorar que ela estava tentando se aproximar de Kusunoki e mostrava um interesse peculiar por ele. Com esses pensamentos, Case continua refletindo sobre o que Rebikawa poderia estar tramando. No dia seguinte, ele ainda pensa nisso. O professor o tira de seus devaneios, apontando que ele está muito distraído e alertando que os exames estão se aproximando, e quem não se dedicar ficará para trás. Case decide deixar essas preocupações de lado e focar em sua prioridade, os exames parciais. Mais tarde, o professor distribui os resultados dos simulados, e Case, ao ver sua nota, sente-se aliviado. Embora fosse apenas um simulado, ele tirou 80, um sinal de que estava no caminho certo. Nem todos, porém, compartilhavam sua felicidade. Ao olhar para Kusunoki, ele nota sua evidente tristeza. Ela se aproxima timidamente e pede para conversar mais tarde. Quando tem a chance, ela mostra seu exame, desanimada. Apenas 30 pontos. Case a ouve atentamente, enquanto ela explica que problemas matemáticos complexos a deixam nervosa e confusa, e se continuar assim, corre o risco de reprovar o ano. Ela pergunta se ele poderia ajudá-la com matemática. Case quer recusar, mas sente que deve isso a Kusunoki por ela ter limpado sua bagunça. Com essa dívida em mente, ele aceita. Kusunoki, com seu sorriso característico, sugere que, já que foi ela quem pediu ajuda, poderiam estudar na casa dela. Case se sente arrastado pelas decisões dela, que parece tomar a iniciativa em tudo. Ela se despede, dizendo que precisa ir para a aula de educação física, mas expressa entusiasmo pela sessão de estudo. Tudo aconteceu tão rápido que Case não teve tempo de reconsiderar. Mais tarde, Case está na entrada da casa de Kusunoki. Ele tentou recusar a ideia na escola, mas toda vez que mencionava isso, ela fazia uma expressão triste, o que o fazia se sentir culpado e o impedia de dizer não. Acabou cedendo, pensando que, como são amigos, não precisava manter a guarda tão alta. Com isso em mente, toca a campainha. Um barulho alto vem de dentro, e a porta se abre. Kusunoki o recebe com um sorriso, pedindo desculpas por fazê-lo vir até lá sozinho, explicando que demorou para organizar tudo. Enquanto fala, Case nota o look dela, que parece ter se esforçado para impressionar. Ele não resiste e pergunta sobre a roupa. Ansiosa, ela explica que ficou empolgada com a sessão de estudo e escolheu um look de manequim como ele ensinou. Pede desculpas porque não notou que a calça estava rasgada. Case, tentando acalmá-la, diz que é normal, que faz parte da moda, mas por dentro, pensa que ela está mostrando demais. Ele tenta se acalmar, lembrando que, como são amigos, não precisam de formalidades, especialmente estando sozinhos na casa. Nervoso, Case pergunta pelos pais dela. Kusunoki diz que estão trabalhando, então tem a sala só para eles. Ao entrar, Case se surpreende com balões e uma faixa de boas-vindas com seu nome. Confuso, pergunta sobre a decoração. Radiante de orgulho, Kusunoki explica que é a primeira vez que convida um amigo para casa e quis fazer algo especial. Case pergunta se ela preparou tudo isso para ele e se acha que uma sessão de estudo é motivo de celebração. Mesmo assim, não pode negar seu entusiasmo. Kusunoki pergunta se podem jogar algo depois de estudar. Consciente das expectativas dela, Case concorda, caso sobre tempo. Animada, ela promete se dedicar aos estudos. Kusunoki sugere que ele se acomode enquanto prepara chá. Observando-a, Case reflete sobre o afeto dela por ele. O comportamento dela indica que o considera um amigo, o que ele vê como normal, embora sua expressão não mostre emoção. Eles começam a sessão de estudo, e, surpreendentemente, Kusunoki aprende rápido. Case não tem dificuldade em ensinar as equações e a elogia por isso. Feliz, ela diz que com isso vai tirar a maior nota. Como terminaram cedo, Case cumpre a promessa e diz que podem jogar. Kusunoki fica radiante, mas com um tom sério e hesitante, pede desculpas se a pergunta for errada.
mas diz que tem curiosidade sobre algo. Case pergunta do que se trata. Ela questiona se ele não gosta de estar perto de Hebikawa, dizendo que vem pensando nisso desde o dia em que ele vomitou. A pergunta pega Case desprevenido. Como explicar que está traumatizado porque Hebikawa falou mal dele pelas costas e foi seu primeiro amor na secundária? Seria impossível detalhar suas razões. Ele teme que, sendo honesto, possa perder amigos ou virar alvo de piadas. Embora saiba que Kusunoki não faria isso, o medo de contar o paralisa. Ele diz que é um assunto complicado e que não pode explicar. Não porque ela vá julgá-lo, mas porque teme falar. Kusunoki se desculpa, admitindo que não é boa com temas sensíveis, que não sabe ler o ambiente e está aprendendo. Promete não insistir para que ele e Hebikawa se deem bem. Case pergunta se ela está de acordo e se não quer uma explicação. Ela diz que não precisa, que o fato de ele dizer isso já é suficiente. Tocado por sua sinceridade, Case promete que, talvez não hoje, mas um dia, contará tudo. Ela dá o assunto por encerrado e diz que vai pegar um jogo para jogarem. Ao se levantar, Kusunoki tropeça e cai sobre Case. Preocupado, ele pergunta se ela está bem, mas vê que ela está agarrando sua camisa e o encarando com um leve rubor. Ela pronuncia seu nome, mas explica que seus pés estão dormentes, por isso não consegue se levantar. Conta que estava sentada de mau jeito há um tempo. Case pergunta se ela está bem e sugere que se mexa um pouco. Ela tenta, mas não consegue, e revela que está se segurando há um tempo. Seguindo as instruções dela, ele a leva até o banheiro, pensando que o dia está sendo bem estranho. Na porta, Kusunoki agradece por tudo e pede desculpas pelos transtornos. Case diz para não se preocupar, embora, por dentro, ache o dia extremamente cansativo. Ele a aconselha a não se preocupar tanto e focar nos estudos. Ela concorda, entusiasmada. Kusunoki diz que jogarão em outra ocasião, o que não anima muito Case, já que perdeu feio no jogo anterior. Ela pergunta se ele realmente não quer que ela o acompanhe até em casa. Ele recusa, dizendo que está tarde e prefere ir sozinho. Kusunoki diz que ele pode voltar quando quiser, que aguardará ansiosa pela próxima visita. O pedido faz Case corar. No dia seguinte, na escola, Case não para de pensar nisso, convencido de que nunca, jamais, deve repetir essa visita. Sente que, estando a sós com Kusunoki, algo dentro dele pode se quebrar. O momento da queda foi perigoso. Absorto, ele é interrompido pela professora, que pergunta onde está Kusunoki. Ao olhar para o assento dela, Case vê que está vazio. Como a professora quer entregar algo, ele sai para procurá-la. No pátio, Kusunoki está frente a Hebikawa, e todos observam as duas beldades conversando. Hebikawa pergunta por que Kusunoki a chamou e o que quer dizer. Kusunoki explica que é sobre Case, que eles podem deixar a apresentação para outra ocasião, como se nunca tivesse acontecido. Intrigada, Hebikawa pergunta por que e o que isso significa, mas Kusunoki diz que não pode dar uma razão. Após observá-la, Hebikawa diz que está bem, que entende, e embora seja uma pena, sabe que não deve forçar as pessoas ou se meter em assuntos privados. Porra, tem parada errada aí, irmão. Pergunta se elas duas podem continuar sendo amigas, e Kusunoki concorda. Hebikawa pergunta se pode acompanhá-la para comprar algo, e Kusunoki aceita. As duas caminham juntas para pegar uma bebida. Hebikawa sorri, pensando que não importa se Case não for apresentado ou se ela não se aproximar dele, pois sabe que, de qualquer forma, Shizuki Case acabará vindo até ela. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia, eu tô louco. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Enquanto isso, Case procura Kusunoki, perguntando-se onde ela está. De repente, uma bola o acerta, já que está distraído. Um garoto baixo, de pele morena, pede desculpas e pergunta se ele está bem. Case se recupera, diz que está tudo certo e pergunta se o garoto é do ensino fundamental, estranhando sua presença no ensino médio. Ofendido, o garoto diz que é obviamente um estudante do ensino médio e pergunta se Case está procurando briga. Case se desculpa, mas pensa que, por mais que olhe, ele parece mesmo um aluno do fundamental. Comenta que a forma de falar do garoto não ajuda, o que o irrita ainda mais. O garoto o empurra, dizendo com desdém que Case é desagradável. Mais tarde, Kusunoki se desculpa com Case por fazê-lo procurá-la. Ele diz que não tem problema, que deveria ter imaginado que ela estaria no pátio. Por dentro, porém, está irritado por ter encontrado aquele jovem arrogante durante a busca. Enquanto voltam para a sala, Kusunoki conta que falou com Hebikawa e pediu para cancelar a apresentação. Surpreso, Case pergunta se Hebikawa levou a mal, mas Kusunoki garante que não.
que ela aceitou bem. Isso surpreende Case ainda mais, que não entende como alguém tão insistente como Rebikawa deixou passar tão facilmente. Ao se sentar, Case acha tudo muito estranho. Ao notar que Kusunoki o encara, ela lhe dá um sorriso doce. Envergonhado, ele desvia o olhar, decidindo parar de pensar nisso e ser cauteloso caso Rebikawa tente se aproximar novamente. De qualquer forma, sua vida no ensino médio está apenas começando. O professor anuncia o início do exame. Após a prova, Case, com um olhar de triunfo, vê que tirou 95, uma nota quase perfeita. Arrogantemente, pensa que talvez tenha levado a sério demais. Então Case decide olhar para Kusunoki, perguntando-se se ela teria evitado reprovar. Ao ver seu exame, fica chocado ao descobrir que ela tirou um 100 perfeito. Mais tarde, ao perguntar sobre isso, Kusunoki, orgulhosa e corada, confirma que conseguiu a nota máxima. Case se alegra por ela e a parabeniza, embora por dentro se pergunte se despertou algum poder oculto nela ou se ela é a protagonista de um mangá shonen. Sem perder o entusiasmo, Kusunoki pergunta se ele pode comprar algo para comemorar e expressa o desejo de convidá-lo para uma bebida, atribuindo o resultado à ajuda dele. Case nega, dizendo que foi pelo esforço dela, que ele não influenciou. Kusunoki insiste, esclarecendo que não quer um lugar chique, mas uma loja específica famosa por seus sucos de frutas, com o de morango sendo o favorito dos clientes. Case, que não costuma tomar bebidas doces, pensa em recusar, mas, diante da insistência de Kusunoki, cede e aceita ir a tal loja. Na loja, a atendente avisa que o pedido sairá em breve. Case, antecipando a espera, decide procurar um assento. É então que vê o jovem de antes em uma das mesas. Ambos se surpreendem ao se encontrar. Case pensa em evitá-lo, mas algo chama sua atenção. O jovem está usando uma saia. Notando o olhar de Case, o jovem fica irritado e pergunta se ele é algum pervertido. Desconcertado, Case retruca, perguntando por que ele diz isso, argumentando que se alguém parece perdido é o jovem, por usar uma saia sendo garoto. Fingindo compreensão, pergunta se é algum tipo de hobby. Furioso, o jovem se levanta, agarra Case pelo colarinho e, aos gritos, esclarece que é óbvio que é uma garota. Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Isso choca Case. Nesse momento, Kusunoki, ignorando a situação, se aproxima com as bebidas e pergunta se Case encontrou um lugar. Ele responde imediatamente que procurarão outro lugar, pois ali é perigoso. Kusunoki olha para a garota e pronuncia o nome Moe-chan. Surpreso, Case pergunta se ela a conhece. Visivelmente nervosa, Kusunoki nega e começa a puxar Case, dizendo que precisam ir. Enquanto se afastam, a garota, após um momento, chama Kusunoki de Hime-sama. Hime-sama significa princesa. É mesmo? E pode ser usado para se referir a uma jovem de classe alta ou família distinta, ou como Ojou-sama, denotando respeito a uma mulher jovem de posição elevada. A garota, emocionada, agarra Kusunoki, feliz por encontrá-la e reconhecê-la, apesar de sua aparência. Diz que é maravilhoso saber que estão na mesma escola, notando seu uniforme, e pergunta em que turma Kusunoki está. Ainda mais agitada, Kusunoki escapa, dizendo que ela está enganada, e sai do lugar. Logo depois, Case fica surpreso ao descobrir que a garota é colega de Kusunoki. Ela confirma, dizendo que a reconheceu imediatamente, pois mantém a mesma aparência de antes, o que satisfaz Case. Ele pergunta o nome dela, e Kusunoki responde que é Otobi Moe. Ela explica que foram colegas e amigas na escola primária, mas perderam contato quando Kusunoki se mudou para o exterior, algo que Case desconhecia. Ele pergunta por que Moe a chamou de Hime-sama e se Kusunoki vem de uma família importante. Envergonhada, Kusunoki nega, dizendo que Moe a chamava assim porque gostava de um personagem de um filme favorito que se parecia com ela. Como estava ficando tarde, os dois decidem ir para casa. Enquanto caminham, Case pergunta por que Kusunoki fugiu de Moe, já que eram amigas. Kusunoki explica que fugiu porque agora é uma pessoa completamente diferente, o que deixa Case confuso. Ela continua, dizendo que, quando passava tempo com Moe, era radiante, ativa e o centro das atenções na classe. Isso surpreende Case, já que a Kusunoki que conheceu na secundária era bem diferente. Ela explica que, após perderem contato, tornou-se solitária e com problemas de comunicação. Tem certeza de que, se Moe a visse agora, ficaria desapontada. Por isso, até resolver seus problemas, decidiu não falar com ela. No entanto, Moe começou a procurá-la constantemente, mas a determinação de Kusunoki era forte, e ela sempre escapava.
Isso leva a um resultado previsível para Case. Otobi Moe recorre a ele para perguntar como se aproximar de Kusunoki e se reconciliar. Case, claro, não pode ajudar, já que isso não depende dele, o que deixa Moe deprimida. Ele pergunta como elas eram quando amigas. Após pensar, Moe descreve Kusunoki como uma princesa e ela como seu séquito, com pessoas zombando que Moe estava apaixonada por ela. Moe esclarece que, na verdade, a admirava. Kusunoki era linda, inteligente, elegante, gentil, radiante e forte, sempre a mais popular da classe. Isso faz Case refletir que a Kusunoki da secundária era completamente diferente da imagem descrita por Moe, perguntando-se o que a levou a mudar tanto. Interrompendo seus pensamentos, Moe, com um tom deprimido, diz que talvez só ela pensasse que eram amigas. Case sugere que pode não ser como parece, já que muita coisa mudou desde a primária. Em vez de se animar, Moe fica mais triste, dizendo que ele pode estar certo, pois Kusunoki amadureceu, enquanto ela continua a mesma criança. Culpando-se por tomar o tempo de Case, ela diz que vai esquecer o assunto, pois desistiu, já que estão em fases muito diferentes, e se retira, deixando Case se sentindo mal. Flashback. Quando Otobi Moe conheceu Kusunoki, esta se aproximou no recreio, perguntando se Moe poderia acompanhá-la e os garotos para jogar futebol. Os meninos se animaram, mas Moe achou a ideia irrealista, desconfortável com princesinhas como Kusunoki. Perguntou se ela era boa em esportes e Kusunoki negou. Mesmo assim, disse que queria jogar. No jogo, todos ficaram surpresos quando Kusunoki defendeu todos os chutes. Moe, irritada, reclamou que os garotos não a estavam deixando ganhar por ser ela. Eles negaram, dizendo que Kusunoki era incrível. Determinada, Moe exigiu que o próximo chute fosse dela, sem dar moleza. No jogo seguinte, após receber um passe, Moe chutou com força. Kusunoki tentou defender, e a bola acertou seu rosto. Moe se aproximou, preocupada, mas Kusunoki, limpando o nariz sangrando, disse que estava bem, e com um sorriso, prometeu defender o próximo chute corretamente. Foi nesse momento que Moe ficou fascinada pela princesa. De volta ao presente, na escola, Moe, com um rosto triste, repassa essas memórias. Estava feliz por encontrar Kusunoki, mas as coisas deram errado. Sua atenção é atraída pelas colegas rindo e vendo cosméticos. Moe as inveja, desejando ser madura e feminina como elas, perguntando-se se isso seria possível. Na casa de Kusunoki, enquanto estuda, seu telefone vibra com uma chamada de Case. Ela atende e ele se desculpa por incomodar. Kusunoki pergunta se é hora de praticar, mas ele nega e vai direto ao ponto. Pergunta por que ela não fala com Otobi Moe. Surpresa, Kusunoki lembra que disse que não falaria com Moe até resolver seus problemas de comunicação. Case argumenta que isso é o oposto do que ela quer. Se deseja amigos, deveria tentar falar com Moe. Kusunoki explica que não é mais como antes e teme que Moe a odeie por como é agora. Alterado, Case diz para ela parar de falar bobagens, que está sabotando o plano antes de começar. Pergunta se ela não quer voltar a ser amiga de Moe. Com essas palavras diretas, Case convence Kusunoki, que também deseja isso. Ele se alegra e diz que ela deve falar com Moe diretamente, elogiando suas habilidades de comunicação melhoradas. Animada, Kusunoki promete dar o seu melhor. Mais tarde, após as aulas, Otobi Moe se prepara para ir embora. Kusunoki a detém, surpreendendo-a. Ambas estão inquietas, sem saber como começar. Moe se pergunta que intervenção divina fez Kusunoki querer voltar para casa com ela. Ao notar a expressão ansiosa de Kusunoki, Moe interpreta que ela não está à vontade. Desculpa-se, dizendo que Kusunoki não precisa se forçar a acompanhá-la, que embora fossem amigas no passado, isso não significa que devam ser agora. Pede desculpas por sua insistência. Kusunoki nega, dizendo que tentar falar com ela a deixa muito feliz, mas que teve medo de desapontá-la. Confessa que, após se separarem, tornou-se uma pessoa diferente, sem amigos, ruim em se comunicar, preferindo mangás e videogames. Achava que, por ser assim, não poderiam ser amigas novamente. Por isso fugia. Aliviada, Moe pergunta se isso significa que Kusunoki não a odeia. Kusunoki nega, dizendo que só não é boa em se comunicar. Moe diz que não liga para como Kusunoki é. Para ela, a princesa sempre será a princesa. Conta que temia que Kusunoki a rejeitasse por sua aparência infantil, que não reflete uma mulher madura. Kusunoki pergunta do que ela está falando, já que nenhuma delas é maior de idade. Moe tenta explicar, mas Kusunoki a interrompe, dizendo que, assim como Moe não liga para sua aparência, para ela, Moe sempre será Otobi Moe. As duas riem, percebendo que disseram a mesma coisa. No dia seguinte,
Case caminha pelo corredor preocupado, pensando em como Kusunoki se saiu. Ao levantar o olhar, vê as duas sorrindo e alegres. Surpreso, Case cumprimenta Kusunoki e Moi com um alegre "Bom dia". Kusunoki retribui da mesma forma. Moi, vendo sua cara, aproveita para zoar, perguntando o que o deixa tão feliz tão cedo. Case manda ela parar. Mais tarde, Otobi aparece na sala de Kusunoki com um sorriso enorme, perguntando se podem almoçar juntas, já que preparou um bentô com muito carinho. Case observa a cena e nota que desde aquele dia, Kusunoki e Otobi recuperaram a confiança e parecem se dar super bem. Enquanto assiste, pensa que isso também o ajudou a aprender um pouco do passado de Kusunoki. Pelo que ouviu, ela era brilhante, ativa e o tipo de pessoa que se destaca na classe. O centro das atenções, popular, sempre no coração da turma, um exemplo a seguir. Isso o faz questionar por que ela se tornou solitária na secundária, algo que ainda não ouviu. Embora ache que não seja uma história bonita, decide não se meter e deixar Kusunoki em paz, sem tocar no assunto. Mais tarde, no ginásio, Tsuji comenta com Case que, ultimamente, Kusunoki anda com uma garota de outra turma, e todo mundo fala disso. Pelo que ouviu, a garota é baixinha. Case explica que é a amiga de infância dela, da primária. Tsuji fica surpreso e diz que parece que Case sabe tudo sobre Kusunoki. Areno comenta que é normal duas garotas lindas como elas se darem bem. Case, sem entender, pergunta o que ele quer dizer com garotas lindas. Areno explica que Otobi também é super linda e pergunta a Tsuji para confirmar. Tsuji diz que não pode afirmar com certeza, já que ela tem uma aparência infantil. Isso irrita Areno, que diz que os dois não entendem nada. Pele bronzeada e olhos grandes, mesmo parecendo infantil, tem potencial para virar uma mulher extremamente bela. Ouvindo isso, Tsuji comenta que Areno é, na verdade, uma pessoa repugnante. Pega ele, ele é Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Case, por sua vez, considera que nunca pensou em Otobi dessa forma. Na sala, Otobi se aproxima e pergunta onde está a princesa. Case diz que não sabe e pergunta se ela precisa de algo. Otobi nega, dizendo que só quer vê-la e decide procurá-la. Case fica olhando para ela e, se observar bem, percebe que tem um rosto bonito. Mas parece mais um garoto bonito. Um ikemen. As palavras saem de sua boca antes que perceba. E já é tarde. Otobi se altera, perguntando se ele está tratando ela como garoto de novo e se quer briga. Percebendo o erro, Case tenta explicar que um amigo disse que ela era linda e ele repetiu sem querer. Isso faz Otobi corar, perguntando o que ele quis dizer. Case responde que foi exatamente isso, embora, pensando bem, ela pareça mais um garoto bonito. Otobi abaixa a cabeça, triste, dizendo que, de qualquer forma, não é tão feminina quanto a princesa, e sai irritada da sala. Case fica olhando, perguntando se a irritou de novo. Em sua turma, Otobi reflete sobre o quanto é chato ser vista como garoto, questionando se realmente parece tanto comum. Uma colega interrompe, dizendo que se cortou e pergunta se ela tem um curativo. Otobi confirma, revira a bolsa, vê um enfeite de cabelo e passa o curativo. Fica olhando o enfeite, pensativa. Na sala de Case, Kusunoki repreende-o, dizendo que é natural Otobi ficar brava. Moi tem seu lado feminino. Gosta de coisas bonitinhas e pequenas como hobby, além de ser doce, algo inesperado para Case, dado o comportamento masculino dela. Kusunoki continua dizendo que as palavras dele provavelmente machucaram Moi. Isso faz Case refletir sobre o que fez. Enquanto limpa as escadas, Case ainda pensa no ocorrido, perguntando-se se Otobi ainda está brava. É desconfortável para ele, então decide se desculpar quando a vir. Nesse momento, ouve passos descendo. Ao olhar, vê Otobi, que faz uma careta de desdém ao vê-lo e continua descendo. É óbvio que está irritada, e Case não esperava vê-la tão cedo, mas seu pensamento é substituído pela visão de Otobi usando o enfeite de cabelo. Ela não o usava de manhã, então não pode ser coincidência. Diante de seu olhar, Otobi pergunta, hostil, o que ele está vendo e se vai chamá-la de garoto de novo. Case baixa o olhar, pensativo, e se desculpa por tratá-la assim, admitindo que foi grosso sem maldade. Garante que acha o rosto dela delineado e bonito. Ela pergunta o que quer dizer com bonito e ele corrige. Na verdade, muito fofo. Otobi tenta retrucar, mas tropeça e cai para frente. Case a segura a tempo e ela acaba no peito dele. Ao se separarem, ele aconselha cuidado. Pega o broche que caiu e ela o recebe, visivelmente desconfortável, guardando no bolso. Case pergunta se não vai usar de novo. Ela nega, dizendo que não fica bem nela. Ele garante que fica perfeito, muito fofo.
Irritada, ela pede para parar de zoar e sai correndo. Case pensa que a irritou de novo, achando difícil lidar com ela. Otobi se esconde atrás de uma coluna no térreo, incapaz de conter o que sente. Case é realmente chato, comenta, enquanto o rubor no rosto é evidente. Tempo depois, a professora anuncia o início das férias. Kusunoki comenta com Case o quanto é empolgante, e ele compartilha a animação. Durante as férias, Case começa a trabalhar meio período em uma cafeteria do tio. Um funcionário pediu demissão de repente e o convidaram para as férias. Ele aceita, sem planos e precisando de dinheiro. Logo ao começar, o tio pergunta se tem namorada. Case acha a pergunta extremamente chata e responde que não se interessa por isso. O tio diz para parar de bobagem, chamando-o de garoto sem graça. Apesar da indiferença, Case se sente desconfortável e se pergunta por que o rosto de Kusunoki veio à mente. Reflete que talvez Kusunoki, antes de completar, alguém bate na porta. Ele dá boas-vindas e fica chocado ao ver Kusunoki e Otobi. Otobi, animada, comenta que era verdade. Ele trabalha na cafeteria. Confuso, Case pergunta o que fazem ali. Otobi diz que não é nada específico. Case repreende Kusunoki por vir, apesar de ter pedido para não vir. Kusunoki se desculpa, explicando que disse não a Otobi, mas ela insistiu e a arrastou. Otobi defende que parem de culpar Kusunoki e que ele atenda aos clientes. Zoando Case, sem poder recusar, indica um lugar disponível. O tio sussurra, perguntando qual é a candidata. Case nega, dizendo que são só amigas. Percebendo que as coisas terminariam assim, decide atendê-las rápido para irem embora. Mas, no balcão, as duas estão imersas escolhendo o que comer. Perguntam o bolo especial do dia e Case responde que é de manga. Encantadas, escolhem. Ao ver os sorrisos, os pensamentos de despachá-las somem. Acha que está tudo bem elas demorarem. Após comerem, Kusunoki pergunta pelo tio. Case diz que saiu para compras. Ela pede para avisar que o bolo estava ótimo. Ele concorda e pergunta o que farão depois. Kusunoki, animada, responde que vão caçar insetos. Vão comprar redes e cestas. As duas se desafiam para ver quem pega mais. Case entende por que se dão tão bem. Elas decidem ir, mas Otobi pede o banheiro. Na ausência dela, Kusunoki se desculpa por aparecer sem avisar. Case diz que não tem problema. Pergunta se tem muitos planos para as férias. Ela confirma, animada. Otobi tem um monte, mas fica melancólica, admitindo que sente falta dele nas férias quando mal se veem. Preocupado com interpretações, Case ouve Kusunoki sugerir jogarem juntos no verão, deixando-o surpreso. Antes de reagir, Moi volta dizendo que estão prontas. Pedem a conta, Case atende. Moi diz que voltarão, e ele brusco diz que não precisa. Moi responde que não pode prometer, pois quer ver o rosto irritado dele. Case pensa que ainda não cai nas graças dela, embora saibamos que está errado. Kusunoki se prepara para ir, mas Case a chama, dizendo para contatá-lo depois sobre o que mencionou. Nesse momento, a porta se abre. Case dá boas-vindas, mas fica chocado ao ver Rebikawa com uma amiga. Ela também se surpreende e sorri ao ver sua cara. Rebikawa cumprimenta Kusunoki, dizendo que é coincidência encontrá-la. Ao ver o uniforme de Case, expressa surpresa por ele trabalhar ali. Case não acredita. Por que raios Rebikawa está lá? Kusunoki pergunta o que ela faz ali. Rebikawa explica que passeia com uma amiga da secundária e decidiram descansar na cafeteria. Grande coincidência. Pergunta se Kusunoki também passeia com amigas. Kusunoki confirma, e Rebikawa dá uma olhada em Otobi, que se sente desconfortável e puxa Kusunoki para irem. Rebikawa se despede. Kusunoki é arrastada por Otobi, olhando fixamente para Case. Lá fora, Otobi pergunta sobre a garota. Kusunoki explica que é uma amiga. Otobi convida para comprar redes e cestas para caçar insetos. Kusunoki aceita, mas parece preocupada, questionando-se se está tudo bem. Na cafeteria, Maya, a amiga, está animada, olhando tudo. Rebikawa pede para parar. Case se pergunta por que isso aconteceu. Não só Rebikawa está lá, mas também Yamaoka Maya, outra antiga colega de sua antiga escola. Uma combinação no mínimo terrível. Enquanto Case pensa nisso, de costas para as garotas, Rebikawa o observa atentamente, achando surpreendente que ele realmente esteja ali e sentindo que deve agradecer aos amigos pela informação. Flashback. Enquanto Rebikawa caminha pelo pátio da escola, ouve Areno reclamando que Case passa o tempo com suas duas novas amigas e que, ultimamente, tudo gira em torno dele. Areno supõe que estão curtindo as férias de verão, mas Tsuji responde que não, pois Case está trabalhando na cafeteria do tio. Rebikawa sorri e se aproxima, perguntando sobre o tal local.
Assim se desenrola a situação atual. Rebikawa decide aproveitar ao máximo, já que Case a evita e ela não tem como contatá-lo. O tio de Case se surpreende ao saber que as duas garotas também são colegas de Case e brinca, perguntando se só existem garotas lindas ao redor dele e se uma é sua namorada. Case responde que, mesmo sendo piada, não vê graça. Novas clientes entram e Case as atende, levando-as ao balcão. Ouve Maya perguntar a Rebikawa se aquele é o garoto que a interessa, e Rebikawa confirma. Isso o deixa desconfortável e nervoso, fazendo-o falar alto demais ao atender uma cliente. Seguindo a conversa, Rebikawa diz a Maya que o nome dele é Shizuki Case, da turma ao lado. Maya reflete e pergunta se não tinham um colega na antiga escola com o mesmo nome, conhecido como Shizuki, o Solitário, da mesma turma. Case sente o verdadeiro terror, temendo ser descoberto. Rebikawa encara Maya e pergunta quem é esse, surpreendendo Case, pois ela nem se lembra. Puta que pariu, que filha da puta. Maya também se surpreende e pergunta se ela não recorda. Rebikawa diz que esquece rápido as pessoas. Mudam de assunto, falando de fofocas e coisas de garotas. Case fica parado no balcão e uma cliente diz que o chamará se quiser pedir algo, notando sua distração. Ele se desculpa e se afasta. Enquanto caminha, pensa que Rebikawa não se lembra dele nem um pouco. Questiona se isso é bom, dizendo que é conveniente e que se alegra, mas lágrimas começam a cair. Cara, isso é tão errado! Tão errado! É óbvio o que sente. Pede desculpas ao tio e sai para tomar ar. De cabeça baixa, Maya o observa e pergunta a Rebikawa o que houve com o garoto. Rebikawa olha e, vendo o semblante cabisbaixo de Case, lembra de repente do garoto da antiga escola. Fica chocada ao perceber que finalmente recordou quem é o Case que perseguia. No parque, Kusunoki e Otobi caçam insetos. Otobi está animada por capturar uma louva-a-Deus, mas Kusunoki parece ausente. Otobi se aproxima e pergunta se algo acontece, pois ela está com a cabeça em outro lugar. Kusunoki confessa que algo a preocupa, mas não dá detalhes. Internamente roga para que Case e Rebikawa se deem bem. Na cafeteria, Case se surpreende ao ouvir do tio que as duas garotas foram embora logo após ele sair. Preocupado, o tio pergunta o que houve para ele sair tão de repente. Isso faz Case lembrar o mal-estar recente ao ouvir que Rebikawa nem se lembrava dele. Diz ao tio que não foi nada e se desculpa por sair abruptamente. Pensa que, apesar de Rebikawa não o recordar, nada mudou em sua situação atual. Enquanto limpa as mesas, o tio se aproxima, dizendo que ele pode ir embora. Case tenta recusar, dizendo que ainda falta organizar caixas, mas o tio insiste que cuida disso e sugere que coma algo doce para animar. No depósito, Case se sente perdido, não só pela atitude, mas por preocupar o tio. Na rua, Case considera parar em uma loja para comprar mangá e animar. Ao levantar o olhar, encontra Rebikawa, que o cumprimenta. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Surpreso, pergunta o que ela faz ali. Ela responde que o esperava. Ainda mais surpreso, ela diz que quer conversar. Case passa por ela, dizendo que não tem nada a falar. Ela o chama de frio, apesar de se darem bem na secundária. Case se surpreende, percebendo que ela sabe quem ele é, e sugere irem a outro lugar para falar com calma. No caminho ao parque, Rebikawa tenta conversa, mas Case caminha em silêncio atrás. Ela pergunta o que há e por que a cara triste. Com voz baixa, ele pergunta se ela se lembra dele. Sorrindo, ela pergunta a que se refere. Alterado, ele manda parar de bancar a idiota e falar claro. Rebikawa cita o ano, número de aluno e nome da antiga secundária, perguntando se não é ele. Case se choca, e ela diz que acertou, pois estava na cara dele, embora não tivesse certeza. Isso o impacta. E ele pergunta por quê e se ela realmente não se lembrava. Ela confessa que não o reconheceu no início, mas lembrou quando ele saiu da cafeteria. Se aproxima e diz que ele mudou muito, razão para não reconhecê-lo. Sorrindo, parabeniza por seu debut na preparatória. Case se altera, recuando e mandando parar de zoar. Movendo-se bruscamente, escorrega e cai. Rebikawa se aproxima, toca sua bochecha e pergunta se está bem. Case afasta a mão bruscamente, cobrindo o rosto. Ela pergunta se ele se sente mal por ela, e o rosto de Case empalidece. Ela acertou. Erguendo o olhar, sorrindo, ela diz que ele é fácil de ler. Deduz que a odeia tanto que sente náuseas só de vê-la. Com rosto melancólico, diz que é triste. Isso enfurece Case, que grita para não mentir, já que ela nem se lembrava dele. Rebikawa confirma, mas agora lembra. Diz que antes, toda vez que falava com ele, ele corava, deduzindo que gostava dela. Case não nega. Era verdade. Ele era solitário, e ela se aproximava, apesar de todos o desprezarem.
Para ele, era uma luz no fim do túnel. Ela era a mais popular, mas o tratava com gentileza, diferente dos outros, ou assim ele pensava. Rebikawa diz que ele só a idealizava. Senta e pergunta se é isso que ele escondia. Case pergunta: o que ela fará agora que sabe seu segredo? Ameaçá-lo ou expô-lo? Surpresa, Rebikawa pergunta do que ele fala. Levanta-se e diz que não ganha nada com isso. Garante que não o ameaçará e até parará de persegui-lo para ele ficar tranquilo. Decepcionada, acrescenta que imaginava um grande segredo, mas era só isso, nada demais. Pede desculpas e vai embora. Case ergue a voz, pedindo que pare de se relacionar com Kusunoki. Rebikawa para, sorri e responde que isso é impossível. Na rua, Case percebe que todo seu medo e esforço para esconder o segredo foram em vão, pois ela não liga. Sentindo-se idiota, caminha cabisbaixo e topa com Kusunoki, que se surpreende. Nervosa, diz que é coincidência, explica que brincou muito com Moe e só passeia pela área. Case, vendo a reação, diz que não precisa mentir. É óbvio que o esperava. Começa a caminhar, e ela o segue, explicando que viu Rebikawa na cafeteria e notou a ansiedade no rosto dele, ficando preocupada. Case confessa que se sentiu assustado e patético. Kusunoki muda de assunto, perguntando se ele tem sede. Embora não entenda, ela insiste que o trabalho o cansou, pega sua mão e o leva a uma máquina de bebidas. Após comprarem refrigerantes, Kusunoki sorri, dizendo que nada como um refri no verão. Case percebe a intenção e se desculpa por preocupá-la. Ela pergunta se algo o incomoda, e ele, sério, questiona como esquecer memórias ruins. Kusunoki o encara e compartilha que se afunda em mangás, animes e games para distrair. Case ri, dizendo que é típico dela. Kusunoki continua. Apesar disso, não esquece completamente as memórias ruins. Elas voltam mesmo nas coisas que ama. Ela também teve momentos difíceis e sabe que é impossível esquecer de vez. Mas ultimamente lembra menos. Case, curioso, a olha e Kusunoki sorri, dizendo que é graças a ele. Desde que viraram amigos, tem muitos momentos felizes. Ao criar memórias boas, as ruins desaparecem. Após dizer isso, hesita, sorri e pergunta se quer criar muitas memórias divertidas com ela daqui em diante. Corando, admite que soou cursi e infantil. Case, com lágrimas nas bochechas, diz que sim, que jogarão juntos. Kusunoki concorda. Ao se despedirem, Kusunoki vira, ergue a mão e, com o rosto radiante, diz que podem se divertir muito nas férias. Case retribui, envergonhado pela multidão. Ao vê-la se afastar, sente o coração quente. Apesar da desesperação com Rebikawa, com Kusunoki é diferente. Case não pode mais negar. Gosta de Kusunoki. Mais tarde, Case reflete sobre o passado. Na secundária, se apaixonou por Rebikawa, a mais atraente da turma. Agora, na preparatória, seu afeto é por Kusunoki, igualmente a mais linda. Questiona se tem queda por garotas lindas, contradizendo sua decisão anterior. Após Rebikawa, desenvolveu desconfiança, mas cai no mesmo padrão. Prometeu não se apaixonar por outra linda, mas repete. Reconhece que o que sentiu por Rebikawa é diferente do atual. Seu telefone toca. É uma mensagem de Kusunoki com uma ótima ideia. Uma escapada à praia. Seria ideal para as férias e o mar acalmaria preocupações. Case acha péssima ideia. Sozinhos na praia? Definitivamente não. Tenta desviar, escrevendo que ir só os dois é estranho. Não, você é burro, cara, que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ela concorda, dizendo que seria melhor com mais pessoas, assim seria mais divertido. Ela perguntaria a Otobi. Nesse momento, Case se surpreende. Piorou tudo. Agora seria só ele e duas garotas. Propõe levar seus amigos também. Eu já sabia que você era um retardado mental, mas não tanto. Kusunoki se surpreende e escreve que realmente não quer que outros garotos a vejam de biquíni, exceto ele, chocando Case e fazendo-o perder a compostura. Enquanto se pergunta o que raios isso significa, o celular toca de novo. Kusunoki se desculpa por ser egoísta e aceita a ideia. Case considera que aquelas palavras não tinham sentido e se joga na cama, pensando que está se deixando arrastar por Kusunoki novamente. Kusunoki convida Otobi rapidamente. Moe hesita, pois praia significa biquíni. Quer recusar, mas muda de ideia quando Kusunoki menciona que Case está mal ultimamente e quer animá-lo. Diz que, se ela não for, ele não convidará os amigos, e terão que ir só os dois. Isso convence Otobi Moe a aceitar. Kusunoki também a convida para comprar biquínis antes do dia. No dia da compra, Kusunoki mostra a Moe um fofo com estampa de vaca,
Kimoe rejeita na hora, dizendo que parece estranho. Otobi fica olhando o peitão de Kusunoki e comenta que ela tem bons atributos. Deixam o assunto de lado, continuam comprando e escolhem seus biquínis. Saem da loja. Otobi exausta, Kusunoki radiante, celebrando a boa escolha. Otobi tenta falar, mas fica surpresa com a expressão de Kusunoki, que olha ao longe com leve rubor, perguntando-se se Case também gostaria. Kusunoki se desculpa por não prestar atenção e convida Otobi para uma bebida antes de ir para casa. Enquanto caminham, Otobi observa Kusunoki e pensa que é a primeira vez que vê aquela expressão nela. Chega o dia da praia. Case está nervoso. Primeira vez na praia com amigos. Areno comenta que não acredita que Case os convidou, ainda por cima com duas garotas lindas. Tsuji zoa, dizendo que parece difícil ser popular. Case se defende. Foi convidado e não pôde recusar. Nesse instante, Kusunoki e Otobi chegam de biquíni, pedindo desculpas pelo atraso, deixando os garotos corados. Areno agradece profundamente a Case e decide curtir a praia. Kusunoki se aproxima de Case e pergunta a opinião sobre o biquíni que Otobi escolheu para ela. Nervoso e envergonhado, Case elogia e tenta mudar de assunto, perguntando se os garotos estão prontos, deixando Kusunoki surpresa com o aparente interesse. O que ela não sabe é que o coração de Case batia a 1000 por segundo. Case decide evitar Kusunoki a todo custo naquele dia. Os garotos chamam atenção. O que estão fazendo? Kusunoki e Otobi competem nadando, e Kusunoki vence, revelando habilidades. Case se surpreende, questionando como alguém assim acabou no lado sombrio. Areno propõe vôlei e sugere convidar todos. Case acha boa ideia e manda Areno avisar as garotas. Areno recusa. Primeira vez vendo Otobi e não fala com Kusunoki desde a apresentação. Case tem que ir. Se aproxima enquanto jogam e convida. Elas aceitam. Case nota que Kusunoki mantém distância de Areno e Tsuji, desejando que a viagem os aproxime. Hora do jogo. Tsuji, árbitro. Times de 2. Otobi com Case, Areno com Kusunoki. Kusunoki observa enquanto o jogo começa. Case e Otobi são derrotados feio, apesar do esforço. Case não evita a derrota. Animado, Areno tenta high five com Kusunoki, mas ela não presta atenção. Ele se desculpa, ela também. Pobre Areno. Tsuji propõe comer. Como não precisam todos ir, Areno sugere que, como punição pela derrota, Case compre. Case argumenta que não tem nada a ver, mas Areno insiste nas regras. Case para de protestar, achando Areno teimoso. Kusunoki, absorta, olha fixo para Case. De repente, por impulso ou distração, toca suas costas. Case se assusta. Kusunoki também, surpresa com a reação. Corado, Case se desculpa pela reação exagerada. Ela se desculpa e se oferece para acompanhar nas compras. Desconfortável, Case diz que não precisa. Ela venceu. Insiste que Otobi, por perder, deve ir. Tsuji sugere o mesmo. Tsuji recusa no início, só árbitro, mas cede. Enquanto os três vão, Kusunoki os observa com mistura de irritação e confusão. Areno se aproxima de Kusunoki, surpreso ao vê-la choramingar. Preocupado, pergunta o que há. Ela nega, mas é óbvio o contrário. Areno a leva para a sombra enquanto esperam. Kusunoki chora, e Areno não sabe lidar. Ela pergunta se Case não está agindo diferente. Confuso, ele pergunta o que quer dizer. Ela explica que a atitude dele parece fria. Areno reflete e diz que Case sempre foi assim, mas Kusunoki nega. Ele era mais gentil, normal até pouco tempo, mas hoje está estranho. Areno olha para Kusunoki e diz que entende. Intrigada, ela pergunta se notou algo. Areno tenta explicar que as circunstâncias hoje são diferentes. Kusunoki, olhando para baixo, entende. Areno continua. Embora amigos, ela é garota. E Case talvez esteja consciente disso. Não podemos mais ser amigos, ecoa na mente dela. Ela nega, dizendo que Case não é assim, é seu amigo e confia nele. Areno percebe o quanto Kusunoki confia em Case. Sugere que, como amigos, ela pode perguntar diretamente o que há. Simples, não quebra a amizade. Kusunoki concorda, acha boa ideia, agradece e diz que Areno é inesperadamente legal. Desculpa-se pelo inesperadamente. Case, Otobi e Tsuji terminam compras. Tsuji quer comprar mais e manda adiantarem. Case e Otobi seguem. Otobi olha Case de canto de olho. Surpreende-se quando ele pergunta pelo broche e por que não usa mais. Achava que usava. Otobi, corada e fingindo irritação, manda parar de olhar. Case esclarece. Notou que é o mesmo de antes no cabelo. Otobi se surpreende por ele lembrar. Coloca o broche e avisa. Case, sem prestar atenção, assente e continua. A falta de atenção irrita Otobi, que reclama que ele não sabe tratar mulheres. Case não entende por que ela brigou.
Os garotos decidem ir para casa. Areno e Tsuji dizem que estão exaustos como Case. Otobi diz que pode nadar mais. Os outros são fracos. Case pensa que o ar puro foi bom e deve agradecer Kusunoki de verdade. Kusunoki mentaliza. Tartamudeando, anuncia que esqueceu algo e pede que Case a acompanhe. Como esperado, ele pergunta por quê. É vestiário feminino. Areno intervém, sabendo que Kusunoki quer falar a sós. Diz que esqueceu algo no armário e pede que pegue. Pisca para Kusunoki, mostrando cumplicidade. Os dois vão. Caminhando, Case comenta que o sol se escondeu. Kusunoki assente. Ele pergunta o que esqueceu. Kusunoki confessa que mentiu. Areno também não esqueceu nada. Só queria falar a sós. Algo importante. Pergunta o que há com ele e por que a evita ultimamente. Case se desculpa, dizendo que ela imagina. Kusunoki nega. Ele age diferente. Queria animá-lo com a praia, mas parece que o irritou. Case percebe o que fez. Kusunoki, com boas intenções, tentou ajudá-lo. Não pode dizer a verdade. Mente. Está envergonhado porque chorou na frente dela, vulnerável, e a evita por isso. Garante que ela não errou. Kusunoki alivia dizendo que não sabia. Ela também mostrou coisas vergonhosas. Estão kits sem preocupação. Alegra-se por não ser outra coisa. Case, curioso, pergunta o que quer dizer. Kusunoki nega e continua. Se algo acontecer e precisar de ajuda, pode falar normal. São amigos. Case concorda, embora o rosto mostre outro sentimento. Tempo passa, verão acaba. Voltam à escola, clima chuvoso. Na sala, Kusunoki e Case se cumprimentam como sempre. Case fica encantado vendo Kusunoki no espelho arrumando o cabelo. Pergunta o que há, por que se olha tanto. Ela responde que, com chuva, teme cabelo cacheado. Case lembra que na secundária era sempre cacheado, mas diz que não está nada. Ela pergunta se é verdade. Ele garante que não parece estranho. Kusunoki diz que, se ele acha, para ela está ok, corando para ele. Até agora, só amigos. Case diz a si mesmo que está bem assim. Não quer estragar com sentimentos bobos. Embora para nós o rosto diga o contrário. Case sai de uma loja, celebrando internamente por pegar o livro desejado. Sente-se bem pelo desvio. Olha o céu. Parou de chover. Decide caminhar e pegar ônibus, já que assim seria mais rápido que o trem. No ônibus, percebe que está lotado. Caminha para dentro procurando espaço e seus olhos se arregalam ao ver Rebikawa sentada. Que nojo. Ela o nota. Case vira o rosto, sentindo a repulsa habitual. Internamente, questiona o que ela faz ali e se deve descer. Mas isso daria importância demais. Ela não liga para ele. Decide ficar e senta ao lado. Único lugar vago. Isso surpreende Rebikawa. Sorrindo, ela diz que imaginava que ele fugiria. Case, desconfortável, mantém firme. Não tem medo nem nada. Ela pergunta se apaixonou de novo. Case nega veementemente. Na verdade, a odeia. Rebikawa, brincando e se aproximando, diz que é pena, pois não o odeia. Case se surpreende, mas ela esclarece que não significa que gosta. Irritado, Case pede para parar de zoar e diz que tem má atitude. Em vez de retrucar, ela assente. Admite que é verdade. Olhando para outro lado, acrescenta que sabe melhor que ninguém. Case fica curioso com a reação. Será que está chateada por algo? Mais adiante, Case reclama por descerem na mesma parada. Ela, rindo e zoando, pergunta se voltam para casa juntos, fazendo-o pedir para parar de irritar. Questiona por que o segue. Será stalker? Alguém se aproxima por trás, chama Rebikawa, dizendo que é coincidência e pergunta se vai para casa. Rebikawa se surpreende, fica inexpressiva. Se aproxima do homem, chamando-o de Koi, e pergunta o que faz ali. Ele responde que terminou reunião com o cliente. Case observa em silêncio. Quem é esse homem? Não parece pai. O homem convida Rebikawa para chá. Ela assente, se despede de Case dizendo que tem assuntos pessoais e vai com ele. Case, desconcertado, fica mais chocado ao ver o braço do homem no ombro dela. Questiona a relação. Familiar ou mais próximo? Após pensar, percebe o que faz. Não deve se preocupar. Nem amigos são. Começa a chover. Em outro lugar, Rebikawa se despede de Koi e entra no apartamento, jogando-se no sofá. Adultos são idiotas. No dia seguinte, na escola, Kusunoki se surpreende porque Case pergunta se falou com Rebikawa, por curiosidade sobre a relação com o homem. Acho que é essa merda aí, porra. Kusunoki nega. Última vez foi na cafeteria. Case se surpreende e pensa que, apesar de pedir para Rebikawa não se aproximar de Kusunoki, e ela sorrir negando, não mantiveram contato. Kusunoki mostra desconforto antes de mencionar que nas férias,
Rebikawa a convidou para sair, mas recusou porque achava que Case não gostaria. Case pensa que ela tem razão. Não quer Rebikawa perto de Kusunoki, mas não pode evitar. Pergunta se Kusunoki quer se dar bem com Rebikawa. Ela diz que sim, mas não quer fazer algo que ele odeie. Case diz para não se conter por ele que está bem. Kusunoki concorda, mas pede que diga se algo incomodar e não a ignore sem explicar. Case promete ser honesto.